Estamos em mais um Holy Connection. Acredita que chegamos no 7º episódio? E para esse 7º episódio, vocês não acreditam quem o Senhor trouxe para essa mesa. Eu quero apresentar e primeiro eu agradecer meu marido estar aqui nessas 7 mesas juntas. E eu quero agradecer demais a Tati e o Felipe, que vieram para uma mesa que só Deus podia preparar, né? Como é que a gente chegou aqui juntas? Ele já sabia, né? Ele já sabia, Tati. Ele já sabia. E é incrível porque a gente estava conversando antes de começar aqui que a internet ou pode aproximar ou pode afastar, ou Exato. pode causar. E a gente está vivendo um momento de que a internet nos aproximou. Nos aproximou e tem sido usada para edificação, né? Muito. Do corpo de Cristo e daqueles que não conhecem a Cristo, né? E a gente se conectou e aí você me deu o seu livro de presente que eu indico para tantas mulheres que são transformadas e as nossas histórias são cruzadas, né? Muito, né, Tati? E quando eu ouvi um pequeno corte seu, na verdade, a gente vai dizer que foi a internet, foi isso que é o mais pura essência de Holy Connection. Porque Deus vai traçando os fios, né? Vai cruzando, fazendo uma teia. E quando eu vi você falando, eu falei, essa mulher pensa muito parecido comigo. Ela é muito... E eu queria que vocês começassem do começo. Antes de eu apresentar quem é o Felipe, quem é a Tati, cada conexão Deus tem um propósito, né? Ele reuniu vocês como casal, não só porque vocês se apaixonaram, porque ele tem um propósito. E eu queria perguntar, como vocês se conheceram? Né, amor? Não é boa essa? Acho que foi Acho que eu ouvi as duas versões. Não, conta como você foi parar lá na célula. Não, na verdade, eu tenho um amigo, né, um grande amigo, que trabalhava comigo no banco, no banco americano, que a gente trabalhou junto, lá em meados de 2011, quando eu conheci ele. E aí, ele já estava na igreja. Tá? E aí ele ficava me atormentando o tempo todo por ir para a igreja, né? Mas ainda eu estava naquela vida meio largada do mundo. É que todos nós passamos. Tudo que ele não queria era ir para a igreja. Eu não sei se todos passaram Não, por isso. eu aqui nessa mesa, eu e o Reinaldo passamos por esse caminho. Sorte de quem não precisou passar. Pois então. Mas, e aí ele ficava, né? Desde 2011, a gente se aproximou bastante. E aí ele ficava tentando me levar para a igreja, né? Aí em 2013 ele me venceu pelo cansaço, né? Deixa eu ir para ele parar de falar Mas logo. foi um dia que você não tinha nada para fazer. Teve um dia que não tinha nada para fazer, obviamente. Acho que Deus ele tem um plano, né? E o plano dele sempre é perfeito. Eu acho que eu também estava um pouco mais aberto. A vida foi batendo um pouco, a falta de propósito também foi batendo um pouco. A minha idade, junto com a dificuldade de encontrar uma família, né? Acho que foi batendo um pouco. Isso era uma coisa que você desejava no seu muito, coração? Muito. E aí eu não conseguia, né? Você veio de uma família estruturada? Vim uma família comigo, 4 irmãos, pai e mãe, tudo bonitinho. Casados até hoje. Casados até hoje. Então, assim, foi uma família... Bem parecida assim, com a minha. Com a nossa aqui. Não. 2 meninas e 2 meninos. Dois casais. Que legal. E você é o filho de que lado? Você é o primeiro, o O primogênito? primeiro. Primogênito. Um mimado, né? De uma família árabe. Né? Ah. Aí você imagina. Você imagina um mimo. Nossa, Tati, eu não tinha dado conta disso. Aí, né, Você imagina um mimo, né? Enfim, aí eu aceitei, né? Acho que o dia foi um dia propício, porque eu já estava um pouco meio... Pode dizer assim, um pouco... eu já estava com algumas coisas profundas dentro de mim. Né? Alguns questionamentos que eu fazia. Me pegava de vez em quando... eu não sei, eu acho que eu estava um pouco depressivo, né? Sozinho, sabe? Morando sozinho, fazendo muita besteira, né? Tinha tudo e não tinha nada. Tinha tudo e não tinha nada, exatamente isso. Acho que era um vazio muito grande. Uhum. E aí, calhou o dia de nenhum amigo meu, botequeiro, né? Atendeu o meu pedido, né? E também nada. Assim, nada. Nenhuma mulher, pode falar.
Vamos deixar claras. Ligou pra todo mundo. Contatinhos. Liguei pra todo mundo, tentei sair, não consegui. E aí o cara que tava lá, né, o João, Que vamos. massa. Aí eu falei, tá bom, eu vou, vai. Aí eu fui pra igreja, né? Nesse dia eu fui pra igreja, conheci a igreja. Foi um dia muito diferente, assim, porque o pastor que tava pregando não era o Rina, era o pastor Giba, era um cara mais, assim, mais brincalhão, mais... eu adorei, assim, achei... Era a medida que você precisava. Cara, era um cara que eu lindo isso, precisava, assim, porque talvez se eu fosse um dia que fosse um cara muito pesado na palavra, não sei se eu ia curtir tanto, assim, né? E aí eu gostei, porque o cara me fez rir e tal, foi um negócio meio assim, meio descontraído e tal. Falei, bacana, né? Poxa vida, eu gostei. Né? Tem gente normal. Mais ou menos. Eu achei muita gente doida lá, né? Gritando. Ele falava que línguas. quando as pessoas, ele via o povo chorando, ele falou, você tá bem? Tá tudo bem com você? Precisa de Porque ajuda? você não tinha referencial nenhum, né? Nenhum, zero. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida. Aquela gritaria. Eu amo o que Deus faz. Aquela eu gritaria. amo, Mas eu tinha amo. referência de alguma... Não, nada, zero. Eu sempre fui católico ortodoxo. Tá, é católico. Tá. A família dele é de... Ortodoxo árabe. Aquelas missas que tem o povo igual o Papa, assim. Entrei e achei que eu tava numa loucura. Que isso, cara? Banda, né? Já era lá naquele... Na Clélia. No Loucura, gritaria, os caras falando em línguas. Sim, pra quem nunca viu, imagina. Pessoas chorando, assim, muito legal. copiosamente do meu lado. Eu falei, meu Deus, bichos são doidos, né? Bom, enfim, aí eu falei, bom, foi menos traumático do que eu imaginei, mas mesmo assim foi uma coisa meio chocante. Aí o Rina era um cara muito especial, sempre foi. Aí eu fui na célula dele, né? É que Na o Rina verdade- tinha uma célula na casa dele. Você ia? Ia. Tá, peraí que eu já vou... Aí esse meu amigo, né, falou, quero te apresentar o apóstolo, né? Falei, tá bom, vamos na casa dele lá. Aí eu cheguei lá, conheci, foi na terça-feira, era terça ou quarta? Quarta. Na quarta-feira, fui lá, conheci ele, bati um papo, super querido, agradável, papo, assim, um cara muito normal, né? Assim, não parecia um cara muito religioso, assim, né? Tava esperando uma coisa, apareceu outra, achei também, aí gostei também. Que legal quando vai quebrando os paradigmas, né? vai quebrando. A ideia que a gente tem já formada, né? Aí eu tinha naquela época, eu era sócio de um que existe ainda, na verdade, como pode dizer, daquele clube era... era uma academia de academia, reabilitação de atleta. Isso, era Tem até hoje. Multidisciplinar, reabilitação de atleta, fisioterapia, musculação, para performance de triatlo. Ele era do mercado financeiro e resolveu ficar sócio porque ele era triatleta. Porque eu também gostei muito do médico, que era um grande amigo meu também. Infelizmente, esse cara faleceu muito cedo. Antes dos 40 anos, teve um câncer muito rápido. Horroroso. Nossa. Mas é um grande amigo meu, um querido. Ele foi médico do Palmeiras, inclusive. Dr. Gustavo Maglioca. Até hoje ele fica na memória, assim, de ser um queridão. Que legal. Então eu entrei no projeto com ele, né? E aí eu cheguei no Rina, falei, poxa, eu queria começar a ajudar as pessoas, né? Aquela mentalidade de ajudar, né? Tipo centro espírita, né? Onde é a parte da caridade. Aí É legal falar isso, porque tanta gente que deve pensar igual, né? Aí ele falou, então você quer ajudar? Então você vai ajudar. Então o nosso pastor caiu de moto aí. E você vai ajudar ele, então, na reabilitação dele. Eu falei, tá fechado. Quem é? É o pastor Boni. Tá bom. Não conhecia. Não fazia meia ideia quem era o pastor Boni. E você já se envolvendo, da célula, tá. Aí ele falou, então você... Aí beleza. Mas fica aqui na célula hoje, depois eu te dou o endereço dele, você vai ajudar ele. Tá bom. Aí eu fiquei na célula dele, aí tô lá, escondidinho, né? Aí ele fala, vem cá, senta do meu lado. Aí sentei do lado dele na célula e tal. E a Tati tava de frente pra mim, naquele dia. Eu olhei e falei, olha, apaixonou, beleza, né? Maravilha. Ele disse que eu não parava de olhar pra ele. Mas eu acho que ele não devia parar de olhar. Mentira dele, nem vi. Não eram casados ainda. Não, imagina. Tá. A gente não se conhecia. Não, desconhecia. Depois a gente vai saber como você chegou, tá? A célula do Rina era uma loucura, cara. Tinha umas 100 pessoas, assim. Na casa dele? Onde era? Dentro da casa. Um maluco que Pacaembu. outro. Um maluco que outro, cara. Tinha um Aquelas cara casas de skate, antigas, tinha um sabe? skatista aqui, o outro tá ali, o outro maluco ali.
Era um mais louco que o outro. Artista, Entendi. cantor. Jogador de futebol. Tinha tudo. Assim, cara, eu falei, que é isso aqui? Que ano era isso, Felipe? Me perdi aqui. 2013. Ah, Aí, beleza. Aí, fiquei lá, tal, gostei do cara, achei um cara de gente fina. Ele começou a me ligar, falar comigo, rindo, né? E aí, eu fui atrás do pastor lá pra ajudar lá, né? Aí, eu falei, bom, vou ajudar o camarada aí, né? Aí, cheguei lá, fui lá, o pastor falou, vem aqui na minha casa pra gente conversar. Aí, eu fui. A casa do pastor era no Brooklyn, era dentro de uma igrejinha. Aí, eu fui, entrei, assim, meio humilde. É que a família do Boni, o Boni é o líder da assistência social até hoje na nossa igreja. Ele tem a família inteira da Assembleia, de bairro, assim, sabe? Assembleia, imagina. Eu entrei lá, ele já começou a orar comigo, tal, me abraçando, Espírito Santo, tal. Eu falei, nossa, que bicho doido, né? e você bem começou. Que isso? Não. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, pô, pastor, vem aqui. O apóstolo Rina falou pra eu te ajudar aqui no teu tratamento. Ah, não acredito, maravilhoso. Bom, caminhei ele lá pra minha clínica, tratamento tudo de graça pra ele e tal, fui no melhores médicos, fisioterapeutas. E aí ele foi muito grato pra mim e começou a me dar meio que, não foi assim, aula de Bíblia, mas foi... ele começou a me falar da Bíblia, né? Então não foi uma aula, assim, hoje nós vamos falar de Deuteronômio. Não. Ele foi... Eu tinha encontros com ele e que ele falava da Bíblia para mim, né? Então eu comecei a estudar a Bíblia com ele, né? Que legal. Que legal. E aí foi um processo, né? Aí passou mais um mês, 2, aí eu comecei a me juntar com a turma, a Tati estava nessa turma, uma turma grande, né? Tinha mais de 20 pessoas andando junto. Né? E aí eu comecei a me envolver na assistência social por causa do pastor Boni. E passou mais uns 2 meses, 5 meses, assim, né? Eu me batizei. Rápido assim? Na casa do Rina, no Com essa inferno. consciência, você já tinha entendimento? Eu confesso que foi com consciência, mas também foi todo mundo, vamos. Mas pastoreado pelo Pelo Rina. Pelo Rina. Pastoreado por ele. Tá. Pastoreado pelo Rina. E óbvio, com um monte de irmão, né, que já estava na igreja. Aí me viajou ajudando. com a igreja, aí viajou com o Viajei com a Aí igreja. engajou. Não, Não, aí ele teve jeito. uma imersão. Foi uma imersão, né? Não, Eu e joguei. pra quem tava assim, quando ele tá falando que ele tava num momento vazio e chega nesse outro universo, Você mudou uau. de galera. Basicamente, mudei de galera. Tá. Né? Agora, uma coisa também que me ajudou muito nesse processo foi o esporte. Né? O triatlo me afastou muito da bagunça. Não dá, não junto não dá. Não, o triatlo acabou acho que foi um processo com Deus, né? Então foi assim, foi o triatlo antes da igreja, Ele foi preparando, né? ele foi preparando. O triatlo antes da igreja me tirou da baderna. Então eu já não fazia baderna a semana toda, porque eu tinha que acordar muito cedo, podia beber muito, porque impactava nos treinos, performance. E eu me apaixonei pelo esporte e criei uma turma muito legal do esporte. Né? E aí, quando eu fui para a igreja, né, eu dividi esse troço aqui. Né? Aí ficava entre o triatlo e a igreja. Porque, putz, vamos lá. A célula terminava 10 horas da noite, 10h30, 11 horas. A turma ficava conversando lá, comendo até meia-noite, cara. Eu falava, não, tchau daqui, amanhã eu preciso acordar cedo. Então, tentava escapar da igreja, o culto acabava à tarde, eu ficava meio chateado. Falei, ai meu Deus, amanhã tem que treinar. Corpo e espírito. Corpo e espírito. É uma guerra violenta. Aí a galera queria fazer um evento social na sexta, eu não saía, porque sábado eram os treinos maiores que tinha. Bom, enfim. E eu ficava laica. Até que um dia, né, eu tombei, um tombo muito feio na Rio Santos, né, de bicicleta. Caí violentamente, assim, bati cabeça, desmaiei, quebrei toda a minha clavícula aqui, né, moí a clavícula. Não. E fiquei estendido, isso foi muito louco, no meio da Rio Santos. Né? E aí, quando eu fiquei sabendo que eu acordei, né, porque o cara me falou, né. Então, eu olhei pra cima, assim, eu tava no chão, né, tinha um cara fazendo assim, né, pros carros passarem, assim, né, a ver que tinha alguém no chão, né, o cara parou o carro, um anjo, né, foi um anjo de Deus ali, né, creio que foi um anjo de Deus ali pra me dar livramento, e esse cara pegou a minha bicicleta, me levou, né, até a casa onde a gente tinha alugado, que a Tati também tava junto, que a gente foi
Ele te levou pro hospital, pro Calma, SUS. não, pra então, ambulância. aí a ambulância me levou, a verdade, eu esqueci. Você tava desacordado. A ambulância me pegou, me levou até Bertioga, né, que era mais perto ali, né? Maca, dentro da ambulância, primeira vez da minha vida que aconteceu um negócio desse. Aí, pedi para ligar e a Tati tava lá, né? Aí a Tati veio com o carro, me pegou lá em Bertioga e a gente subiu, né? Porque tava uma turma, a gente tinha alugado uma casa na praia da igreja. E só eu treinava, né? Então, aí a Tati me levou para o hospital, direto. São Paulo. São Paulo, que eu fui operar lá no era o Sírio-Libanês, né? Aí fui operar. E a Tati... Já veio pra operar. Vim pra operar, acabou. Tava moído aqui, tudo acabou. Então tava, finalmente foi sério. E você já namorava? Não. Ah, ela foi te ajudar. Imagina, foi minha chance. Aí vai vendo, ela foi me ajudar, tal, ficou lá, me ajudou, tudo. Eu falei, poxa, que menina legal, né, velho? Que linda, né? Eu falei, que menina bacana. Aí tudo foi operado. No dia seguinte, né, tem uma placa gigante, 20 pinos aqui, uma loucura. A asinha ficou... Foi dureza. Aí, que foi, acho que uma mudança muito forte na minha vida com Jesus, né? Porque eu acho que ele não teria conseguido me parar, né, se não fosse desse jeito. Às vezes é assim na vida, né? E aí eu fiquei imobilizado por muito tempo, assim. Tive que voltar para casa Te dos deu um meus pais. sossega-leão, Jesus, né? Porque eu não conseguia nem tomar banho direito, eu não tinha posição, então eu não podia mexer e tal, durante 20 dias, um mês. Então fui dormir na casa dos meus pais. Imagina. Depois de tantos anos sozinho, né? Falei, vou precisar de ajuda, para me enxugar, colocar proteção para não... né? E voltei para casa dos meus pais. Não achava posição para dormir, assim, durante uma semana e meia foi selva. Assim, nem tramal diminuía a dor, assim. Foi dureza, bem duro. E... Tramal tem morfina. Cara, nem tramal. Era só... No hospital eu só ficava tranquilo quando o cara me dava morfina. Porque depois eu fui descobrir, tive que fazer uma outra operação, porque o meu manguito rasgou também, e o cara não percebeu. Ele podia ter feito tudo ao mesmo tempo, mas não fez. Enfim, e aí eu fiquei na casa dos meus pais e não tinha o que fazer. E o que eu fiz? Bíblia. Jantei a Bíblia. Garoto. Né? Aí, cara... Foi um negócio assim, foi um encontro atrás do outro. Deus falando assim, quero você. Não quero que você me divida com ninguém, não adianta. Tudo mais. Eu falei, tá bom, beleza. Aí eu entendi o recado e aos poucos eu fui diminuindo o esporte, me aprofundando mais na igreja. E aí eu abri, aí na sequência eu abri, aí por isso que eu falei, agora eu vou me jogar. Né? Já que Deus pediu, aí fui no apóstolo e falei assim, eu quero abrir uma célula na minha casa. Quero ceder a minha casa para uma célula. Tá? Aí ele falou, pô, beleza, bora, mas você não pode pregar porque você ainda não fez curso, nada, então vou ter que levar um casal. Eu falei, contanto que a mulher seja a Tati. Eu admirava muito ela já, né, assim, pelo fato dela... o jeito dela não ser religiosa, dela ser muito sábia nas palavras. E ela é? Bonita. Tudo. Eu falei, quero que ela... O Rina, na hora, acho que ele entendeu o meu recado. Ele falou, beleza, vou levar ela, mas um cara também que vai ter que tocar lá, você vai ser o anfitrião só. Eu falei, tá bom. Enfim, aí eu e ela juntos fazendo a obra, porque o outro camarada apareceu uma vez e não foi mais. Porque, por causa do trabalho, tudo. Aí eu acabei assumindo, né? Eu falei, vou assumir, é minha casa, pô. Eu assumi junto com ela. Legal. E aí, 2014, isso foi 2014, 2014, ano todo a gente ficou junto ali fazendo a obra. E 2015, cara, eu olhei e falei, acho que... Deus mandou Edona. Peraí, que eu quero que ela conte agora a versão dela. A minha ótica, né? É a tua ótica. Eu amei que você começou. Eu tava na célula... Peraí, você também não nasceu num... Desde lá. Não. Família totalmente disfuncional, católicos, espíritas, tudo, né? Benzedeira. Aquela mistura. Mistura sincrônica. Juntou tudo e eu fui. Né? Meu pai alcoólatra, muito alcoólatra, totalmente endemoniado. Totalmente, assim.
Eu falava que Satanás descia na minha casa e habitava. Filha única? Não, 3. Meninas? 3 guerreiros. Um menino, meu irmão mais velho, eu e minha irmã mais As nova. meninas. Que nem lá em casa. É. E eu era atriz, né? Com 14 anos eu comecei e fui até me converter, até quase 30, né? 20, 29. Até me converter, era o que eu fazia da vida e outras coisas para me segurar financeiramente. Com 17 anos eu saí de casa, meio fugida. Você morou no Rio, né? Do meu pai. Não, eu morei no Rio depois. Ah. Era tudo São Paulo ainda. E aí eu fui morar sozinha. Sozinha eu fui dividir com uma prima minha que era do interior, que tinha vindo fazer faculdade. Era eu, ela e uma amiga. A gente dividia e depois eu trouxe minha irmã. E nem imaginar, nem sabia o que era ser crente. Assim, aliás, eu tinha aversão a crente. Para mim era algo vergonhoso. Era uma classe, né, baixo clero, assim, de ignorante, Tem de esse gente. estigma, né? Pessoas que representavam tudo que me causava repúdio. Que loucura, a gente tinha essa ideia, né? Eu era o também. oposto do que eu sou hoje. Eu era esquerdista, feminista, Opa. abortista. Que loucura. Minha família inteira. Meu Deus. pai era publicitário, jornalista, escritor. Meus tios, meu avô. Será que meu pai e o seu todo pai se mundo- conheceram? Meu pai era publicitário. Não sei, pode ser. Ele conheceu minha mãe na televisão, ela era modelo. Minha mãe foi capa de várias revistas, foi modelo grande na época. Foi quase Miss São Paulo, pegou em segundo lugar. Olha, Minha mãe foi. sabia disso. E aí eles se conheceram nesse meio do regime, da época do regime militar, eles já estavam juntos. Então, a história que eu cresci ouvindo é de que a esquerda veio para salvar. Né? também ouvi, O Lula cresci era um assim. herói e que eles todos tiveram que fugir. Eles contavam, né? Eles falavam, a gente tinha que esconder as nossas coisas, porque eles entravam nas casas das pessoas, escondiam os amigos e tal, e as pessoas sendo presas. E eu cresci uma mini ativista, né? Eles foram criando, ia em comício, ia nas reuniões. E aí, quando eu entrei no teatro, então... Aí o diabo fechou, né? Terminou a costura, né? Ele falou, agora ganhei ela para mim. E aí eu me aprofundei mesmo na história toda, né? Que ela é um espírito, né? Que comanda a mesma coisa. E aí, como eu me converti, eu vou pular tudo aqui, senão vai muito tempo, mas depois também a mesma coisa, comecei a sentir um vazio e nada me preenchia. Queria também, começa aquela coisa de querer ter alguém, mas eu, como era feminista, eu também não, né? Eu me Imagina basto, que eu quero, eu que né? quero, que eu quero. Ninguém vai atrapalhar minha Quero minha profissão. liberdade. Mas mentira, lá no fundo... Então, assim, tudo quase dava certo. Morei junto 2 vezes. Então, assim, meio que vivi essa história do casamento. E começou aquele vazio e aquele... Era um negócio que eu não sabia explicar. Eu não conseguia botar... eu tinha uma máscara muito bonita, então eu saía de manhã, porque eu tinha que fazer teste. E tinha que estar em lugares que eu era hostess de um restaurante que era à noite. Então, eu fazia teste o dia todo e à noite eu tinha que estar bela, porque eu trabalhava de hostess num restaurante. Então, eu vivi esse mundo de ter que vestir essa máscara e eu vestia muito bem. Ninguém nunca desconfiou que eu tinha mas quando buraco. eu chegava em casa, comecei a chorar sozinha em casa. Falei, meu Deus, sabe, chorar no travesseiro. Falei, meu Deus, o que está me dando? Que nada me preenche, ninguém me preenche. E eu comecei a falar com Deus. Porque eu sempre fui muito aberta. Então, você fala assim, o Buda salve. Eu estava no Buda. Aonde falar, velho, põe essa pulseirinha, põe a pulseirinha, vamos para Aparecida, vamos para Aparecida. Eu tinha fé, eu só não sabia, eu não tinha o foco, eu não tinha Jesus. Jesus era bem distante, mas foi o último que eu conheci e o único, né? Ainda Mas bem. foi Jesus, porque essas religiões todas, elas não te dão Jesus. Elas fogem, né? Elas tiram o foco de Jesus. Ele até é colocado como um profeta ou alguém de luz, mas ele está ali junto com os outros, né? Então, eu não sabia mesmo quem era Jesus. E aí, como eu era muito apaixonada, eu me apaixonei por um menino que eu conheci na época. E eu era profunda, assim. Por isso que eu morei junto 2 vezes. Eu me apaixonava e vivia a história. E aí, em pouco tempo, eu estava morando com ele. Foi pouco, assim. Questão de poucos meses, a gente estava morando junto. E eu fui conhecer a família dele. Eu conheci minha família, eu apresentei para minha mãe, para minha avó, tudo crente. E elas me cataram para elas. Assim.
E eu andava com elas, eu andava com a avó dele. Eu andava muito mais com a avó dele do que com a mãe dele. Apesar da mãe dele ser muito legal. A avó é sábia, né? Não, a dona Maria José. E aí ela me fazia ir todos os dias assistir R.R. Soares na casa dela, às 5 horas da tarde, na Band, se eu não me engano, ou Rede TV. E eu falava pra ele, eu vou lá encontrar sua avó. Ele, tá. E ele achou que era uma brincadeira, que eu nunca ia cair na dela, né? Ai, vai, ela acha gostoso, ela gosta de você, fica lá com ela. E aí acho que ele se livrava um pouco de mim também. E aí eu ia e assistia o programa do R.R. Soares com ela. E a gente ficava tomando um chá e fazendo umas coisas. E ela falando de Jesus pra mim. Aí ela me convidou para algumas reuniões. Ela fazia na casa dela. Eles tinham muito, muito dinheiro. Eles são construtores, ela e o marido, né? Já provavelmente faleceram, eles já eram velhinhos na época. Então, eles juntavam uma galera porque eles financiavam várias igrejas. Uau. Eles abriam igrejas e financiavam, e era muito legal. E eu participava daquilo e falava, nossa, eles dando dinheiro para esses ladrões, coitados. Não entendi, né? Falei, coitados, tão prósperos e dando dinheiro. E tinha os profetas, e eu via aquilo tudo, eu ficava meio assim, mas aquilo foi entrando de uma forma... Eu tinha muito preconceito, mas eu ia. Eu falava para ela, eu vou. Também já estava lá. Bom, um dia ela me enganou, vou passar na sua casa pra gente ir no shopping. Ela saía comigo bastante. Mas falou pro motorista, para aqui que a gente vai entrar aqui. Era uma igreja no centro, grande, Igreja da Graça, eu não me lembro, mas devia ser da Graça. E ela foi para falar com o pastor. E aí eu senti uma resistência espiritual, porque eu me lembro de eu falando para ela, eu não vou entrar, eu vou ficar aqui no carro. E eu não sabia por quê, porque era uma falta de educação, né? E ela falou, não, você vai comigo. É rapidinho, eu vou falar com ele, você vai entrar comigo. E como se o mundo espiritual já soubesse, porque eu travei. Era uma coisa que eu fiquei meio irritada, assim, até me sentindo meio enganada, sabe? Falei, ela me trouxe aqui, vai me fazer entrar numa igreja. E pra mim era derrota. Arapuca. Entrar numa igreja evangélica, vai que alguém me vê. Vai que alguém me pega. A preocupação era alguém me ver. Eu fiquei meio revoltada, assim, entrei. Reputação. A reputação. No meu meio era uma coisa meio bizarra, assim. Você sabe, né? O seu meio também. E aí era uma igreja muito grande mesmo, dessas tipo Mundial, Igreja da Graça, essas igrejas. Gigante. Só que era 14h, então tinha um pastor louvando com um violão e algumas pessoas espalhadinhas, assim. E eu entrei. Quando eu entrei, eu caí de joelho. E eu tive um choro. Desabou. Eu não sei explicar aquele choro. E aí eu comecei a me assustar com o meu choro. Eu falei, meu Deus, eu tô caída no chão, chorando. Que isso? Assim, aquele negócio que desce tudo, assim, e fica sem ar. E eu não entendia o porquê, o que eu tava sentindo aquilo. E eu falava pra ela que eu não sei o que tá acontecendo. E ela falava assim, calma, é o Espírito Santo. E eu, quem é o Espírito Santo? Né? Porque era uma ideia muito vaga, né? Deus Pai, Espírito, aquela coisa da Igreja Católica. E foi muito assustador. E eu fui embora, eu me lembro que eu fui embora meio sem falar, e as lágrimas escorrendo, cheguei em casa chorando. Aí eu cheguei já no prédio, já perguntei pro porteiro, onde é que tem uma igrejinha dessas de crente? Eu queria sentir, eu queria aquilo. Que quero ver isso. Aí eu liguei na televisão na madrugada e ficava assistindo a Igreja Universal. Sim. Aí o cara, pega o teu copo com água, e eu lá. Tudo que mandava eu fazia. Igual antes, só que já entrando no mundo gospel. E aí o ex lá, a ponte, eu chamo ele da ponte que me levou para Jesus, que foi a única função dele na minha vida. Fantástico. E a mais preciosa, né? Fantástico. Ele falava, o que está acontecendo? Ele não se ligou. Não, e ele era o rebelde da família, o cheirador, o louco, que dava trabalho. Ele era o louco. Playboy louco. E eu falava para ele, não, me deixa aqui. E aí eu falava para ele, tô indo ali e já volto. Ia para essas igrejinhas, me enfiava nessas igrejinhas e comecei a tretar com ele, que nunca tinha acontecido. A gente tinha um relacionamento bem infantil, assim, de tudo é legal, vamos sair, vamos isso, vamos aquilo. Começamos a tretar, porque o Espírito Santo entrou e começou a confrontar. Então, a gente só brigava. Aí, ele começou a fugir de mim. Então, tipo, ele falava, vou ali e já volto. E sumia.
E eu ficava assistindo pregação na televisão, que eu não sabia onde tinha. E a gente começou a brigar muito, começou a ficar insustentável. E aí eu comecei a contar para a avó dele, né? Eu falei, olha, tá muito ruim, a gente tá brigando muito. E ela falou, ele não é o homem que Deus tem para você. Ele é meu neto, mas ele não é o homem. Deus tem para você um homem que é dele, que tem um coração pastoral, que tem um propósito junto com você, e não é ele. Você pode pegar suas coisas e ir embora. Eu falei, imagina, ele é o amor da minha vida, nunca. Ele vai se converter. Aí entrei naquela loucura de tentar fazer converter, mas foi tudo muito rápido. E aí eu fiquei naquela questão, vou embora, não vou embora, fico, não fico, o que eu faço, o que eu não faço, e fui num cultinho desse, que era, eu até cito que eles davam um lencinho que estava escrito assim, "Se tu uma bênção". Eu guardei esse lenço até Deus me tirar, que tudo virava idolatria na época, né? Qualquer coisa virava E Deus foi tirando. Tá bom, era só para aquele dia. Não era para fazer disso, botar no... já tá bom. E aí eu fui nessa igreja, ela era muito cheia, sem ar-condicionado, muito apertada, igrejinha daquelas do fogo mesmo. E eu ficava lá atrás, no meio da multidão. E o pastor falou, você... E eu não sabia que era eu, nem tinha ideia, eu estava ali chorando, só chorava. E ali chorando, e aí ele falou... E aí todo mundo me cutucando, é você, foi a primeira palavra que eu recebi. E aí eu falei, assustada? Ele falou assim, para de lutar pelo que não é teu, pega a tua mala e vai embora. A mesma coisa que a dona Maria José tinha. E aí eu cheguei em casa, liguei para ele, peguei minha mala e fui embora. Assim, eu nunca mais vi o fulano. Eu fui embora mesmo. Eu troquei, na época era chip, troquei o chip. Porque eu falei, se eu continuar, eu vou cair. E cheguei de volta para minha casa, que eu tinha ido embora, que eu morava com a minha irmã. Aí sim, já no Rio. Porque eu fui trabalhar lá na história da televisão e tal. Fui tentar ser famosa. E aí eu voltei para minha casa, só que quando eu voltei para a casa da minha irmã, que eu já tinha falado para ela, terminei com ele, tô indo embora, eu cheguei com uma Bíblia e totalmente meio maluca, né? Porque a gente se converte, não fica normal, não era legal, ai que legal, era meio estranho o negócio. E aí ela falou, o que está acontecendo com você? Você não é, mas você tá louca. Ela falou, tô com vergonha, você tá muito louca, o que é isso? Menos. Bem menos. Eu fiquei bem chata. Fiquei chata falar disso, não tinha outro assunto. Aí tinha uma igrejinha na frente da minha casa que eu nunca tinha visto. Eu morava em Ipanema. Atravessando a rua, tinha uma igreja batista. E aí eu falei, nossa, tem uma igreja que eu morava lá há um tempão. Eu nunca tinha visto que ali era uma igreja, uma cegueira. Comecei a ir lá, só que eu comecei a ir lá em todos os cultos. Culto de tudo que tinha. Então, eu passava praticamente o dia na igreja e a minha irmã achando que eu enlouqueci, que tinha que ser internada. Ficou louca. Eu aceitei Jesus. De noite, tá de noite. Não. Eu também. Eu achava que eu tinha que ir na frente lá nessa igreja. Então, eu ia em todos os cultos lá na frente. Eu todos eu ia. Porque acho que era muito pecado, tinha que ir. De novo. Olha ela de novo. O pastor fazia assim, ó, na minha cabeça. Vem, filha, vem. E eu ia. Era uma igreja, quando você aceitava Jesus, tinha festa. Eles jogavam coisa pra cima, confete. E aí eu ia em todas. Eu saía toda vez com purpurina, com tudo. Aí, bom... Passou, chegou, a minha irmã começou a virar uma pedra no meu sapato e a gente é grudada até hoje, né, amor? Até irrita, né, amor? É grudada até hoje. E aí eu falei para Deus, eu não tenho condição. Ou o senhor converte ela, ou vai ficar difícil a convivência, eu não vou aguentar. Porque ela começou, e ela trabalhava na Conspiração Filmes, né, produtora de filme. Então, para ela também era tudo muito vergonhoso. E aí, um dia eu falei para Deus, ajoelhei e falei, Senhor, toca o coração dela, não sei como vai ser, fala com ela de algum jeito. Por mim, eu já vi que não vai ser. Ela pegou a versão. Pois no mesmo dia ou no dia seguinte, porque eu não me lembro exatamente, a gente estava assistindo o programa do João Gordo na MTV. E ele entrevistou a Baby do Brasil, que na época era Consuelo. E aí ela assim, ó, e a Baby contando da conversão dela. E ela... Aí acabou a entrevista, ela falou assim, se fosse por causa dela, assim, eu até ia na igreja. Que gostoso. Eu falei, Deus, onde está essa mulher?
cadê essa mulher? Cadê a igreja dessa mulher? Aonde habita esta mulher? Porque eu vou levar ela lá, eu vou dar um jeito. E orei para Deus. Fomos para a praia, domingo todo mundo em Ipanema, aquela muvuca, né? Você adora, né, amor? Não dá nem para levantar a mão. Porque a gente ia todo fim de semana, sábado, domingo, com a mesma galera. A gente lá, chegou um cara, e tinha um cara que apresentaram pra gente, não me lembro o nome dele, um cabelo comprido e tal. E aí ele falou, vou embora. Eu vou embora porque eu tenho que tocar. Hoje eu toco. Aí eu, que legal, onde você toca em banda? Aí ele falou assim, de domingo eu toco na igreja com a banda da Baby. Eita, meu Deus do céu. Não, eu orei ontem, isso foi hoje. Ela viu a entrevista. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, eu orei. Aí eu falei pra ele, eu orei ontem. Aí contei toda a história da minha irmã, contei que eu orei pra Deus, que eu pedi pra conhecer a Baby, ele apareceu. E aí ele, não, peraí, agora ele ligou pra Baby. Quando eu vejo... Na praia? Isso tudo na praia? Tudo na praia. Quando eu vejo, tá a minha irmã chorando, falando com a Baby no celular. E a Baby operando. E a Baby... E ela... E aí eu falei, eu não tô acreditando que Deus é assim mesmo. Que Deus é esse? Porque era um negócio impossível de acontecer. Eu sei. Bom, vou cortar tudo, domingo, vamos pra igreja da Baby, vamos lá no não era Botafogo, era lá pra frente. Sara Minha Terra? Não, ela era ainda, ela alugava uma salinha lá na comunidade. Fomos, subimos, era meio longinho, entramos na salinha e sua irmã? dela. Minha irmã junto, foi apaixonada pela Baby, combinei com ela. Ela falou, não, a gente combinou, ela ligou, eu vou, toda feliz, se achando a amiga da Baby. Aí a gente chegou lá, a Baby foi tocar, a hora que foi começar o culto, a luz. Eu falei, eu não acredito, que diabo sujo. Eu falei, não vai ter culto, a menina não vai se converter. E aquele, né, aquela ansiedade que a gente tem, ainda mais no começo, né? A gente quer tudo... Já desenhou o cenário de isso. apocalipse. É isso. Aí ela precisava falou... apagar tudo para a coisa acontecer. Falei, agora todo mundo vai embora até eu convencer de novo, né? Aí a Baby falou, ninguém vai parar o agir de Deus. Vai rolar. Todo mundo entra no carro, nós vamos pro Mirante, lá no Leblon. Meu Deus, que legal. Catou o violão e foi o rolou. comboio dos carros, assim, ó, todo mundo indo atrás. Todo mundo, 10 pessoas. A igreja eram 10 pessoas. Era todo mundo, a igreja que a Baby começou. Aí a gente foi, ela sentou no meio do mirante, começou a tocar o violão e cantar Poderoso Deus, que ela canta até hoje. E começou a tocar e cantar, e foi, né? Aquela enchendo de gente, e eu de olho fechado, chorando para variar. De olho fechado, quando eu abro o olho, a minha irmã tá de joelho, a Baby com a mão na cabeça dela e ela aceitando Jesus. E aí foi um dos meus primeiros milagres. Voltei, vou cortar tudo, tá, gente? Aí aconteceu muita coisa, porque eu conheci o amor da minha vida. Mas aí eu vou cortar para quando a gente se conheceu. Agora foi minha conversão. Minha conversão foi essa. E aí eu voltei para São Paulo. Deus me pediu volta para São Paulo. Você abriu mão de tudo? Aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, eu conhecia um dos diretores artísticos não era Record ainda, ele estava no SBT, o Rancoleta, pode ser? O Fernando Rancoleta, que eu tinha feito uma novela lá atrás. Aí eu liguei para ele, liguei pro Manguinha, liguei para todo mundo que eu já fiz alguma coisa na vida. Falei, voltei para São Paulo, vou retomar. Agora eu tenho Jesus. Agora a gente pensa. Primeiro teste, eu já vou ser a protagonista. Agora eu tenho Jesus, é outra... Aí aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido na vida. Eu não passava em nenhum teste. E as pessoas desmarcavam. E as pessoas, eu marcava de falar com os diretores. Eles não me atendiam. Gente que era íntima minha. Gente que... Eu falei, gente, o que está acontecendo? E aquilo foi me dando uma aflição, um negócio. Eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar com o quê? O que eu vou fazer? E foi me dando... E o financeiro, fiquei sem carne. Deus me tirou tudo. A gente conhece esse capítulo, né, amor? Fantástico, A gente viveu isso também. Tirou tudo, tirou. Sabe, você vai tirando os cílios, tira o mega... Tira o anel. O carro, começa a vender os negócios. Fecha a torneira da água, da luz. Voltei a morar com a minha mãe, que eu tinha saído com 17 anos. Eu falei, meu Deus, Aí eu falei, eu achei que era bom, né? Que eu ia... que com Jesus tudo ia. Ia decolar. E aí, um dia... Eu falei para Deus, meio na revolta, eu falei, se o Senhor não quiser,
que eu seja atriz, mais que se o senhor quiser que eu largue tudo, o senhor vai me dar um emprego igual gente normal, sentada numa mesa com um computador. Mas eu nunca achei que Deus fosse fazer. Eu joguei uma revoltinha ali para ele, tipo, igual esses toscos aí, que trabalha normal. E aí, uma amiga minha me ligou, e ela falou, Tati, eu tenho, não sei nem por que eu tô te falando isso, mas ontem um amigo meu de carro, e ele não parava de falar para mim que precisa de uma menina bonita, de uma hostess, de uma vendedora para a loja da Higienópolis e não sei o quê. Aí eu falei para ela, Michele, eu não sei nem o que é roda, não sei, tu tá louca? Tu trabalhar com carro. Ela falou, mas você aprende, porque é só... Você não falou para mim que eu falei para ela, tô desesperada, amiga, não tenho dinheiro pra nada. Acabou meu dinheiro, não acho trabalho, tô desesperada, não sei o que fazer da vida, tô perdi, sou uma pessoa perdida. Eu tava perdida. E aí ela falou, eu fui na entrevista, falei, ele nunca vai me contratar, não tem... Eu me lembro. Ele falou assim, você pode deixar o seu currículo? Aí eu falei, Que ícolo. Aí eu falei, eu era atriz. Boa. Aí eu lembro que ele riu. Claudinho o nome dele, era bem mais velho, era muito legal. Aí ele falou, tá bom, qualquer coisa a gente te chama. Aí eu falei, meu, que vergonha, que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Me ligaram no dia seguinte, você começa amanhã. Eu falei, não é possível. Eu me lembro eu indo no caminho dirigindo, chorando e brigando com Deus. Foi minha primeira treta com Deus. Braba. Olha, o senhor vai me deixar numa loja, trancada, numa loja de carro. Isso é uma humilhação. Brava. Porque eu era livre, né? Eu era... E eu me senti brava, triste. Eu ia pro banheiro chorar da loja. Eu falava, eu não tô acreditando. Cheguei lá, só tinha homem. Eu era a única mulher do negócio. E aquele preconceito, porque eu não sabia. Não sabia nada. Tinha um programa do computador que eu tinha que... Eu tinha que mexer com documentação. Eu não tinha noção. Era muito humilhante. Eu falei pro menino que era o Paulinho, o gerente, eu falei assim, eu não sei nem por onde começar. E eu me lembro dele falando com o dono, o que você botou essa menina aqui? Eu me lembro, foi uma situação horrível. Mas eu fui a segunda maior vendedora de carro do Brasil. Uau, a primeira Tati! vendia pra frota. Por isso que eu não ganhei dela. Mas porque eu tinha lábia, né? Eles não tinham. E aí eu vendia... Entendi. E aí os judeus me amaram e eles indicavam a família. E eu fiquei amiga dos judeus. Foi um negócio assim, tipo, fazia fila pra... Bom, aí eu entendi o processo, porque lá a gente ficava trancado, né? Eu trabalhava de segunda a segunda com uma folga na semana, porque fim de semana eu trabalho. Então foi... É de vender carro. Deus te disciplinando, né? Deus me tirou. Eu não tinha como nem sair, nem namorar, nem cair, eu não tinha. Eu fiquei como se fosse, as pessoas estão viciadas em droga, vai ser interna. Eu chegava em casa tão cansada. E no dia seguinte eu já tinha que estar lá, era um volume tão grande de trabalho. Coisa, né? Que estratégia, não? E Deus me prendeu ali, me prendeu. E eu tive essa coisa de fugir da aparência do mal, eu tirei mesmo. Eu trocava o celular, trocava chip, os negros me achavam, eu tirava de novo. Eu fui muito firme no começo, porque eu me apaixonei muito por Jesus. Passou muito tempo, né? Tive até entender a santidade, aí é outro testemunho e tal. Fiquei um tempão, fiquei 10 anos, um pouco mais, quase 11 anos, em santidade. Eu falei, eu só caso com eu só vou ficar com meu marido, agora é meu marido. E isso é muito a história da santidade e da santidade em todas as áreas na minha igreja, por ser uma igreja de jovem, ela é muito pregada para não virar um caos, né? Porque é um monte de gente jovem se convertendo. Então tinha uma rigidez assim, a gente era muito discipulado. Que legal relação, isso. Não tem bebê, não bebe uma gota, não tem namora, não beija. É tudo no... E eu fui muito soldado. Como eu fui soldado de Satanás, eu falei, agora eu vou fazer para Jesus, vou fazer melhor. Porque eu soube obedecer Satanás no mundo. Eu soube fazer tudo que ele mandou com excelência. Eu falei, então agora eu vou até o fim. E nisso a gente é muito parecido. Quando entra num negócio, a gente vai até o fim. E foi. E aí, quando eu falei, é o meu marido. Conheci algumas pessoas que nem cheguei a... Foi muito pouco antes dele. Aí eu vou contar a minha versão da mesma história.
Tá, quero, gosto. Aí eu liderava já a célula. Tamo na célula. Eu liderava a célula, aí eu me lembro que eu falei pro Rina, não me lembro o que aconteceu, eu falei, parei de liderar por um tempo, vou ficar fora um tempo de célula. Ele falou, não, então vem aqui na minha, não fica sem ir. Vem vindo na minha. E aí eu estava indo na célula dele, eu já tinha alguns anos, uns 10 anos de convertida. E uma amiga minha, que é irmã do que pregou para ele, irmã do João, Abel, que levou ele para a igreja, a gente estava sentada no sofá do Rina ali, ia começar a célula, ela falou assim, amiga, hoje o seu marido vem na célula. Eu, que marido de quem? Ela falou assim, meu irmão vai trazer um cara, ele chama Felipe. E ele é seu marido. E ele vem na célula. Aí, tá bom, Bel, tá bom. Aí, quando ele entrou, ela falou assim, é ele. E ele entrou, assim, de camisa, que ele trabalha, assim, informal, né, de camisa. Ele estava até de terno esse dia. Um gel, assim, um óculos. Ele usava óculos, né, amor, na época? Eu falei, nossa, Bel, mas ele é muito sério, não dá pra mim. Olha meu histórico, tipo... Ela falou, não, ele é muito louco, você não conhece. Pois é. Ele é muito legal, ele é líder. Ele é no seu... e ele é mesmo, ele não é assim, viu, igual ele tá aqui. Ele é completamente louco. E aí, a primeira gargalhada que ele soltou, eu falei, ele é legal. Ele é legal. E aí, eu falei, tá bom. E aí, eu olhei pra ele com outros olhos, falei, vai que é profético, vai que. E a gente começou a caminhar junto. Ele começou a meio que ter uma restrição com a igreja e com a célula por causa do triatlon. Sim. Quando a gente começou meio que se paquerar, a gente saía, dava 7h30 da noite, ele estava... Apagando, né? Porque ele acordava 4 para ir para a USP correr. Você vê como que Deus cuidou tanto de vocês, né? Pôs você ali no banco da reserva, na loja, você no triatlon, que Para juntar lá na frente, né? Eu falo, Pois eu orando, 10 anos de santidade, ele na micareta. E eu amarrando as pombagiras, ele nem sabia. E aí eu comecei a pedir para Deus. Eu falei, Deus, não dá para eu pensar em ter alguma coisa. Ele nem sabia, a gente nem namorava, a gente só caminhava junto ali. Mas eu já sabia que ele era meu marido. Eu combinei com Deus que eu nunca ia verbalizar, então as pessoas falam, e você e o Felipe? Eu falei, não tem nada a ver, a gente é amigo. Eu falei, eu não, porque depois dá errado, fica, coitadinha, né? Então eu fiquei bem na minha, eu não vou falar para ninguém, eu vou ficar quieta, mas Deus falou comigo, e alguns profetas, o próprio Rina, e eu, aqui, ó. Eu falei, vou segurar minha onda, que eu sou faladeira. E aí ele começou a ter essa idolatria com o triatlon. E eu comecei a orar. Falei, Deus, não dá para ele ser meu marido assim. Não sai para jantar, não pode ter célula, tem que acabar. Ele mandava o povo embora, gente. Pessoal, vamos. Vocês não acordam cedo? Eu acordo. Vamos embora. E porque era na tua casa. Tinha Pessoal 100 queria pessoas, ficar conversando, 90. falei, Você não tem vamos noção conversar que era lá em célula. casa. Aí o povo ria, falava, ele é louco, ele manda todo mundo embora. E aí eu falei, Deus, não dá. E ele naquela coisa... E aí o culto do bola antes, agora tá bonitinho, a gente tá mais velho, né? Mas acabava a hora que 11 fosse. horas, 11h30 Deixa o espírito Domingo. ir. E aí ia embora o negócio. E todo mundo ali, e começava o louvor de novo. E ele começou que eu preciso treinar, eu tenho que acordar cedo. E eu comecei a orar. Falei, o que o senhor vai fazer? O senhor tem que fazer alguma coisa. Aí Deus derrubou ele da bicicleta. Eu não pedi para derrubar da bicicleta, mas eu pedi para Deus fazer alguma coisa. Não pediu, mas pediu. E ali ele acabou, o triatlon saiu de cena e a Bíblia entrou. Foi aos poucos, né? Foi um processo. Teve uma resistência braba. Mas assim, óbvio que diminuí. Depois eu voltei, aí a gente... Aí foi muito louco, porque a gente... entrou em oração, né? Pelo namoro, né? Pelo relacionamento. Não, deixa eu contar essa parte. Vai. Ele fez assim, amor... Não, amor, não. Tati, eu queria conversar com você bem nervoso, assim. Que a gente tá se conhecendo aqui, né? E tal. Aí tem olhado pra você e tal. 1 ano, a gente só caminhando junto. E eu só que sim, eu falei, não é? Aí ele fez, então, como é que faz aqui, na igreja, quando quer namorar, quando quer... Então, você já sabe como é que faz, né?
Você chega chegando e acabou. Perdido na nova experiência. Explica como é a regra aqui. Eu falei para ela assim, como é que a gente tem que fazer esse negócio aqui? Explica a regra aqui do VAR. A gente tem que ir lá no Rina, conversar com ele. Eu falei, não é possível, que tem que falar com o camarada para saber se a gente pode fazer alguma coisa. Bom, enfim, vamos lá. Tá bom, marca. Aí marcamos, né, o dia. Eu nunca me esqueci desse dia, né? A gente foi lá na frente do Rina, né? Chegamos nós dois juntos. Aí ele olhou pra mim, assim, na largada, assim, nem boa noite. Tudo bem. O que você quer com a minha filha? Opa! Aí eu olhei e falei, Bom, vamos lá, deixa eu tentar, vamos lá, eu tô começando, não sei como é que faz esse negócio, que tô querendo tentar. Ele falou assim, tentar? Você quer ou não namorar e casar com ela? Isso que eu quero saber de você. Compromisso. É minha filha de 20 Não, anos. e eu assim, olha o Rina me atrapalhando, tá botando pressão no cara, o cara vai fugir. Eu já ficava falei, assim, pô, cara, esperei tanto né? pra agora ele estragar Imagina. tudo. Aí eu falei pra ele, como é que é o processo, né? Ele falou assim, olha, eu falei o seguinte, vocês vão orar, né? Tenta evitar aí o toque, tenta evitar a proximidade máxima, né? Ora a Deus, vê se vocês querem, né? Vocês já são, né? Vocês já têm uma idade adulta. Então eu vou estar em oração também por vocês. Vocês vão orar 3 meses. Falou 3 meses assim. Ora aí uns 3 meses aí, pra gente ver o que acontece. Orar junto ou separado? Não, Isso não tem uma regra. vai convivendo e fica em oração. Fica em oração, vai conhecendo. Na verdade, período de oração, as pessoas acham que é totalmente espiritual, né? Ele é óbvio que ele é espiritual, mas ele também é o prático. O que é o prático? Você tem que conhecer a pessoa. Convivência, lógico. Ué, como é que vê? Você começa a conviver com as pessoas, saber qual que é a parte ruim dela. Você quer ver se vai suportar a parte ruim dela, né? Vai, né? O gosto. Né? Os gostos, tudo. Né? As manias. Então, a gente foi convivendo, andando junto. Fui conhecer a família, né? Tudo. E aí, eu lembro que eu tive foi difícil, cara. Porque, óbvio que Satanás não queria, né? E eu sempre tive muito medo de casamento, né? Muito. Acho que eu podia lutar contra o Mike Tyson no ringue hoje, assim, naquela eventualidade, mas o casamento era um negócio que me deixava apavorado. Por quê? Olha, eu acho que assim, os exemplos de casamento que eu tive na minha juventude e também quando a maioria dos meus amigos, melhores amigos casaram, vou te falar assim, não teve um exemplo muito legal, não. Né? O mundo não me mostrou vários exemplos bons de casamento, não. Reinaldo também. Eram casamentos meio... vou casar, mas o cara fazia despedida de solteiro, desculpa assim, o que eu vou falar aqui, mas o cara fechava prostíbulo, né, traía a namorada, traía a mulher. Eu não tô falando que eu era santo, não, quando eu era do mundão. Não, também praticava essas coisas, mas aí eu vi os caras casando. Eu falei, cara, eu prefiro não casar do que ser um vagabundo desse, né? Do que fazer um troço desse. Pra que isso, cara? Né? Então, o meu questionamento era, por que casar? Né? Se os caras que casam assumem a responsabilidade de ter uma mulher, né? E fazem essa zoeira toda com essa pessoa, né? Então, eu falo assim, cara, a maioria dos casamentos, eu vou te falar assim, eu acho que eu não lembro um casamento que eu falei assim, nossa, que exemplo, né? Não rolou um? Nenhum, cara, assim. Não. Assim, olhando para o casamento dos meus pais, foi um casamento também um pouco conturbado, muita briga, assim, mas é uma briga normal, né? Assim, aí eu tinha um exemplo de um pouco de briga dentro de casa, mas meus pais sempre se amaram, tá? Mas tinha um pouco de briga dentro de casa, mas assim, o fator determinante mesmo foi os exemplos ao meu redor. Né? Vários, não eram poucos, vários. Era difícil encontrar um cara que falasse, não, eu amo minha esposa, eu só tenho olhos pra ela. Fechado. Sou fechado com ela, nunca vou trair ela, acabou. Não é difícil encontrar um troço desse. Né? Mesmo porque era cultural, né, no Brasil. Sempre foi cultural No isso. Brasil não, Isso. isso é assim. Não, mas assim... Tem que ter outras culturas aí que é pior. Pior. Muito. Então, mas é legal você falar isso, Felipe, porque muitas pessoas mais jovens que ainda estão nessa fase, que não, casamento não dá, casamento é difícil, porque foi um processo de metanoia pra você, não foi?
Mas então, mas isso que eu tô falando, na verdade, essa coisa no Brasil, ela continua acontecendo, né? Sim. Hoje piorado por outros fatores, né? A gente sabe que já não é mais o homem, né, traindo a mulher, né? Tem milhões de fatores aí, né? Que pioraram esse negócio. Antigamente era só o homem traindo a mulher. Hoje é a mulher traindo o homem pra caramba, hoje é outras coisas, né? Que a gente sabe que a ideologia de gênero e por aí vai, né? Então, várias coisas que estão destruindo os casamentos hoje, né? O que é que encorajou, então, a tomar a decisão? Então, aí, cara, eu tenho que agradecer, assim, pessoas que Deus colocou na minha vida, né? O meu primo, Toninho Farage, ele foi muito essencial nesse momento. E o pastor de hoje também, o Chinoca, né? O que está tocando a igreja hoje lá da sede. Eles foram fundamentais, assim, no momento de decisão. Porque, assim, de verdade, o meu coração já sabia que ela era. Tá. Falei assim, é ela. Só que você tem aquela coisa, será? Não será? Meu Deus, né? Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Né? Aquele medo volta, aqueles ataques de Satanás e tal. Enfim, aí, Toninho me ajudou muito. O Chinoca me deu palavra de profeta também. E eu tive um sonho muito, muito louco, né? Um dia, eu estava como se fosse uma rave, assim, meio demoníaca, sabe? Pessoas meio malucas, assim, uma rave meio dark, assim, sabe? E eu tava no meio Lá dentro. né? Aquelas coisas loucas, demônio. E aí, quando eu me pego, eu falo, meu Deus, eu tô traindo a Tati. Só que, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas sabe quando vocês acordam com uma dor muito grande, assim, de sei lá, uma perda, uma coisa, uma besteira? Você acorda, então... Aí quando eu acordei, eu falei, era um pesadelo. Eu não tô fazendo isso, né? Deus do céu. Nem Já casou. aconteceu comigo. Já. Meu Deus do céu, era um pesadelo. Aí eu voltei a dormir mais tranquilo. E quando eu voltei a dormir, ela apareceu num sonho. E dizendo assim, eu nunca vou desistir de você. Aí eu falei, eu preciso dar um passo, né? Porque se eu não der o passo, eu vou ficar com essa assombração na minha mente o tempo todo. Vai ser cobrado. Eu preciso ser homem, né? Chega de ser menino, né? E aí nesse dia, quando eu acordei, era uma quinta-feira. Nesse dia, depois do pesadelo, acordei e fui na Gaisten comprar a aliança de casamento. Que legal. Aí eu mostrei pro Rina, a gente nem voltou lá, isso fazia... Era o 4º mês que ele falou, vai orar, né? Entendi. A gente nem voltou. Aí eu mandei a mensagem para ele, era novembro, alguma coisa assim. Eu mandei a foto das alianças, falei assim, olha o que eu vou fazer. Vou pedir a Tati em casamento em Miami no final do ano, que eu ia viajar para Miami, né? E aí ele falou, que Miami? Eu pedi ela no congresso no final do ano, que ia acontecer lá no Allianz Parque. 15 mil pessoas, cara. Você acredita? Eu nem imaginava. Aí eu falei assim, não vou de jeito nenhum, vou fazer um negócio desse, vou passar uma vergonha dessa. Ele falou assim, você vai passar vergonha se você não levar as alianças. De qualquer maneira eu vou te chamar. Aí você vai passar vergonha, você vai ficar lá em cima olhando pra Peraí, povo. 15 mil pessoas, você ia falar na frente de todo mundo? Lá no estádio. Mas Deus tem um plano de sua vida, hein, irmão? Meu irmão. Aí eu tô lá. Adoro, amor. Isso que ele não queria nem casar, né? Aí eu tô lá, ele me chama. Falou, eu tô um filho meu da fé aqui que vai querer dar um testemunho. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Ela me olhou assim do lado e falou... Eu tava na cadeira lá no povo, sentada, amor. Não, mas eu levantei, você estava do meu lado. Verdade. Aí ela me olhou e falou assim, você vai dar testemunho? Você nem falou nada. Aí eu falei, você nem me contou que você ia dar testemunho hoje, verdade. Aí eu... Cara, olha como a vida é. Tava com a minha aliança que eu tinha deixado na mão dele. Eu tinha acabado de se converter. Ele tinha acabado de se converter, o menino, né? Ele tinha guardado a aliança que eu... Falei, guarda aí pra não perceber. Aí eu peguei, ele me deu aqui de baixo. E aí eu subi ali... Era palco, não era púlpito, mas virou púlpito, né?
E aí eu nem lembro que eu falei direito. Eu lembro que eu falei assim, olha, veja bem, pessoal, né? Olhando pra turma, assim, 15 mil pessoas, né? Deus do céu. Mas Deus, eu nem lembro direito. Eu falei assim, eu só falei groselha. Eu falei, sei lá, olha, eu era menino, tal, conheci Jesus e tô realizando um grande sonho na minha vida hoje, né? De me tornar um homem de Deus, mas um homem de Deus precisa de uma mulher de Deus. Falei algumas groselhas desse sentido, assim, não lembro direito do discurso. E falei, quero pedir, então, a mão da Tati. Tati, você quer casar comigo? Aí cara, parecia o estádio parecia o gol. Parecia gol. Gol, foi um gol. Eu olhei. Subiu aquele... Ai, todo mundo me olhando, batendo palma. E vai. Aí o Rina falou, calma aí, precisa ver se ela aceita, né? Aí eu falei, tá. E eu longe, sentada lá com o povo. Fui andando. Mas eu não entendia. Assim, E aquela ovação. do jeito que eu tava, assim. Foi um gol, cara. Foi um gol. Aí De eu falei, placa, não acredito, irmão, de placa. cara. Aí, beleza. Aí eu falei, bom, já que já fiz isso, né? Pronto. Vamos casar logo, porque, você me desculpa, eu tinha 38 na época, você tinha 40? 40. Já não sou mais menino. Cara, eu né? falei pra ela assim... Estamos esperando olha, o quê? vamos fazer o seguinte, vamos casar rápido, né? Isso. Tá em dezembro, vamos logo, né? Ela falou, vamos. Aí a gente casou em março, cara. Pelada, Acabou. civil, Bora. papum. Fizemos uma cerimônia num lugar só que tinha tudo. Tá. Foi rápido, o único lugar que aceitava ser rápido assim, né? Que legal. Porque em janeiro ninguém trabalhava, né? Então Janeiro, foi fevereiro, duro. carnaval, março. Fevereiro, começa. março. Foi dia 12 de março. Que legal. Aí nós casamos dia 12 de março de 2016. 16. Aí aí ela... vamos ter um filho, né? Porque 40 anos, tudo. Não, tinha essa coisa de ter filho, né? Com 38 anos, eu entrei numa paranoia. Eu falei, Deus, não vai dar tempo de eu ter filho, não vai dar tempo, E aí? né? E o que o senhor vai fazer? Vou ter filho ou não vou ter filho? E eu sempre tive essa coisa com Deus assim, eu de falar com ele, pedir as coisas e falar, mas se o senhor não der, eu já sou salva e sou feliz e sou tua. Eu sempre tive isso. E eu falei para ele, eu quero muito ser mãe, mas eu não sei se vai dar tempo, porque eu fiquei tantos anos sozinha em santidade fazendo a obra, quando eu vi eu estava com 38. E eu não tinha ideia, você tem alguém em vista, não tinha ideia, olhar para o lado e falar, não vou casar, porque eu não tem ninguém, não tem nada acontecendo, não... E aí eu entrei numa angústia com Deus, assim, eu falei, meu Deus, eu não vou ser mãe. E até fiquei, será que é consequência, né? Enfim, entreguei na mão de Deus e falei, e fiz uma pergunta no chuveiro, chorando, fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, Deus, será que vai dar tempo? Já está tarde, né? E aí eu fui no culto, na mesma semana, e uma amiga minha que é profeta, estava no louvor, ela veio até mim e falou, não sei o que Deus quer dizer com isso, porque Ele só me deu essa palavra. Ele mandou te dizer que vai dar tempo. Mas eu nem conhecia, não tinha nada em vista ainda. Só que eu falei, caramba, só estava eu no chuveiro. É Deus, né? Então, quando eu casei com ele, ficava todo mundo, você tem que fazer tratamento, porque você está com 40, você tem que correr. E aí eu falava, mas Deus me falou que vai dar tempo. Ainda que seja com tratamento, Deus me falou que vai dar tempo. Foi muito específico, não tem como dizer que aquilo... Foi muito específico, vai dar tempo. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, fui num médico. Rapidinho, né, amor? A gente casou, já fui no médico, uma amiga minha me indicou que ela teve filho com tratamento. Ele é o melhor. Eu falei, tá bom. Ele fez todos os exames, falou, você não tem uma trompa. Eu perdi uma trompa. E é mais difícil. E na sua idade, a ovulação fica um pouco. Então, vamos impulsionar, vamos fazer o tratamento e tal. Eu falei, tá bom, bora fazer. Só que eu tenho uma viagem agora, fiz todos os exames. Deixei com o médico. Eu falei, mas eu tenho uma viagem agora, a gente foi para Israel. E tinha acabado de casar. Acabado, né, amor? E aí eu falei, a gente vai nessa viagem, na volta a gente começa o tratamento, porque ele também ia ter que fazer, né? E aí ele falou, e a gente já faz nele os exames e tal. A gente foi para Israel, quando chegou em Israel comecei a passar mal. Grávida.
Amor, o que é isso? E fui tomar Vomitando. café da manhã. O café da manhã já tem Enjoando. peixe, tem tudo, né? No café da manhã eu já olhava Aquele café de e Israel. suando frio. E Arenque, né? Aquelas coisas defumadas. eu falei, Jerusalém, caramba. que a gente descobriu. Que legal, na Terra Santa. Aí ele foi numa farmácia, era... O que tava tudo fechado? Era... Shabá. Era o Na Shabá. sexta-feira, e a gente teve que ir lá do árabe pra comprar. A gente teve que ir pro lado árabe. Claro, né, árabe? É. Claro, né? Era onde Claro, tava aberto, né? né? Aí compramos um remédio Gente, que pra... história. Não, amor, Pra é o enjoo, teste. não. Não, mas remédio compramos pra um enjoo. remédio também pra enjoo também. É, enjoo, é. Enjoo também. Aí até Gente, que encontrei história. foi Que uma legal. médica que estava na nossa viagem, que era uma boliviana, você lembra Eu lembro, dela? lógico. Ela estava na igreja num congresso, você lembra de mim? Eu bati na sua porta para te atender quando você descobriu que estava grávida, tipo, faz pouco Que tempo. legal. E aí eu fiz o teste, e aí... Deu. Com uma E aí a gente pediu pro Rina, né? Olha, já acabou de descobrir e tal, não conta pra ninguém. O Rina gritou no meio do Gritou. restaurante. Eu falei, meu Deus do céu, Não né? conta pra ninguém. Teste de farmácia, né, Não conta amor? pra ninguém. Aí foi, ó, todas as Que filas, legal. ele deixa ela passar que ela tá grávida. A Isso. igreja inteira. Prioridade É. aqui. Aí, enfim, tivemos o João, que foi um milagre, ele nasceu perfeito Amém. e foi maravilhoso. Nosso primeiro milagre, nosso primeiro grande milagre. Passou, João nasceu, passou um pouquinho, bora ter outro. Opa. Se Deus abriu a porta, vamos, né? A Sara aqui tá pronta. Amém. E aí, vamos. E aí nada. Quando eu tava com quase 44, falei, amor, vamos fazer exame, né? Vamos ver, porque senão já fecha a fábrica, porque eu acho que já tá, agora tá tarde mesmo, né? Agora tá... E aí a gente foi numa clínica, fizemos os exames, só que dessa vez ele deu tempo dele fazer o dele. E aí a médica me chamou, depois de um tempo, e falou, os seus exames estão prontos. E eu preciso falar uma coisa para você. O Felipe não pôde vir, então eu vou falar para você e você passa para ele. O Felipe é estéril. E a ciência não explica o João. Ela falou desse jeito. E aí o problema não era eu. O problema era ele. Só que quando o João nasceu, ele gritava, que é cavalo árabe. Aqui não tem idade. Aqui não sei o quê. Puro sangue. Puro sangue. Vai E ver o aí que ela, Deus faz, né? e aí ela falou pra mim, ele loucura. tem menos espermatozoide do que um homem com vasectomia. Sim. Ou seja, Então, assim, Deus E pinçou. era um negócio que Pinçou já fazia um ali. tempo, ela falou. Um Ela negócio ela meio até que perguntou. Não era de hoje, assim. É um Sim, negócio sim, que... sim. É. Ela falou, olha, para chegar nesse nível aqui, já há uns 15 Não, ela falou, anos pra ou é trás. genético, ou ele tomou muito anabolizante, alguma coisa aconteceu. Não é o caso, né? Não tomei anabolizante. Então, assim, algo que Deus falou assim, ó. Eu quero que você E eu tenha esse achava problema pra estranho. você ver que eu sou Deus. Entendeu? sim. Porque quando eu É me isso, casei a realidade com é essa. ele... Porque não mudou a minha vida. Perfeito. A minha vida continuou sendo, né? Ele eu só tenho esse problema, que, né? Não é problema. Para que eu soubesse que Tudo pra glória dele. que Deus ele é dele, tudo que ele pode fazer tá no alcance dele, o poder vem dele, não vem da gente. Então, na verdade, eu tenho certeza que eu só tenho isso aqui porque Deus falou assim, ó, você tá vendo que mesmo que você fosse o que se for, mas eu tenho a chave na mão das coisas, da vida, da morte, Do tempo. do tempo. Não, e aquela palavra vinha toda a médica falando comigo e vinha assim, vai dar tempo. Deus dizendo, eu não dependo Já de no- genética no nem de meu nada. tempo, no meu Eu timing. falei que eu vou te dar um filho, eu vou te dar um filho. Imagine quem é o João, né? Então o milagre Imagine foi... quem vai ser esse Que filho lindo. do encontro de vocês. E aí eu liguei pra ele, né, amor? E falei, ó, segura a onda aí, Tá sentado? que a gente não pode ter filho. Aí contei a situação dele e o João é um milagre e a gente tem que dar graça em todo o tempo, porque deu tempo de ter o João. Ele disse que ia dar tempo. Exato. Então a gente não vai... Esquece. É, Já que vamos... Não sei quanto tempo, né, a gente questiona, né? A gente quer no nosso tempo, né? Quer achar que é uma coisa, que é outra. O nosso querer, né? O nosso querer é uma coisa muito louca, né?
porque não é no nosso querer, né? Não, a gente estava no carro agora e eu falei exatamente isso para ele. Ele falou, pô, planejei, uma outra situação. E eu falei assim, mas geralmente não é como o nosso plano, como a gente planejou. Deus usa a nossa visão, a Deus visão usa que Ele as dá, dificuldades, mas Ele faz do jeito dele. muitas vezes, para que a gente entenda que os caminhos dele é diferente. Perfeito. A dificuldade de eu não poder ter filho, imagina. Ele usou isso para falar assim, campeão. Sou eu, não é você. Não, e na idade Não dele, quando a gente se conheceu, eu falei, você não tem... Eu fiquei, a maioria dos homens, quase 40 anos, solteirão, tem algum filho em algum canto, né? Aí ele falou, não é assim. a maioria, amor. É difícil um homem de quase 40 anos que não tenha filho, é muito raro. As meninas que casam com homens mais velhos, geralmente têm um filho, ou de outro casamento, ou de um relacionamento, E eu me lembro que eu perguntei para ele, mas você era muito cuidadoso e tal, porque ele vivia na esbórnia, né? Ele falou, não, nem era tão cuidadoso. E eu falei, é porque ele realmente Deus tinha o João para ele, né? Deus tinha o João, Deus tinha que me mostrar quem ele era. Porque talvez se eu não visse um sobrenatural tão grande na minha vida assim, não vivesse isso logo de cara, né? Talvez eu ficaria sempre naquela dúvida. E foi lindo, assim, você saber disso depois que você já tinha ele. Então, isso. Porque senão, assim, é uma história, eu como escritora, eu tô fascinada com a história de vocês. Porque nenhum homem poderia construir nenhuma ficção, né, Tati? Não, mas Como então, vocês foram dando paralelo, sabe? Durante a história que vocês foram contando aqui, sabe aqueles afluentes que vão andando no Amazonas, assim, e desaguam no Até mar, encontrar, assim, até né? encontrar. Porque eu acho que vocês têm muitos filhos espirituais. E esse milagre tem quantos anos? É isso mesmo. Vai Vocês fazer têm muitos 9. filhos. Ai, que barato. Tanto é que a gente tentou adotar, né? E as portas se fecharam violentamente pra gente. Antes ou A depois? Tati tem uma, Depois. a Tati tem uma maternidade, eu não te conhecia, tô te conhecendo hoje, mas eu entendo, assim, que vocês têm um propósito que só tá no começo. Eu acredito nisso, eu acredito que Deus tem um propósito. Eu nem sei, né? Tem tantas coisas que vocês já viveram, mas que É. daqui pra diante existe... É engraçado, quando a gente começou a fazer aqui, a gente nem sabia que ia ser um podcast. Eu vim como convidada, depois nem sabia que isso ia... Nem sabia que isso... Mas é um trabalhar diário, viu? Não é fácil, não. Mas, Tá preparado pra cumprir teu propósito? Não sei. mas a gente Eu não tá, sei, irmão. cara, A gente sabe? não tá. É muito louco, né? A única coisa que eu sei é que eu sou extremamente sincero com Deus. É só isso que eu sei. Em tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre procurei ser o mais honesto com tudo. Com as pessoas, comigo, todo mundo que está do meu redor. Se eu falho, eu peço perdão. Eu não tenho muito... eu falo com Deus das minhas... Eu agradeço mais do que peço, de verdade, assim. Eu sou um cara que eu agradeço muito a Deus, assim, muito, demais, assim. Às vezes eu peço, né? Meu negócio, as minhas coisas, tal. Mas para cumprir o propósito, eu acho que é um negócio mais profundo, assim. Acho que a gente tem que se aprofundar mais na palavra, se aprofundar mais em tudo, sabe? Sabe o que eu acho, Felipe? Eu acho que é lâmpada para os pés. A gente nunca vai saber a totalidade. Senão a gente vai dizer, não, eu não quero, eu não dou conta. Concordo. E vocês, na verdade, se falasse assim, se falasse pra gente que a gente ia viver, nunca que a gente ia conseguir. Concordo. A gente hoje viveu essa situação, né? Toda uma programação mudou tudo. É que às vezes eu me acho o cara mais falho do lugar, entendeu? Assim, com a minha... Olhando de verdade, assim, eu vejo assim, grandes homens de Deus aí, né? Você olha assim, você vê grandes homens de Deus, assim, esses caras... Aí eu olho pra eles, eu olho pra mim e falo, cara... Talvez, sabe, eu acho assim, por você ser essa pessoa que se cobra tanto, né? Isso. Talvez Deus quer exatamente isso, né? Que você não se cobre tanto, né, cara? Porque Ele sabe o que você falou aí. Pô, uma coisa que eu sou com Deus é honesto. O que Ele quer é isso. Honestidade. Eu tô aqui aberto, Senhor. Meu peito é aqui. Do ladinho dessa veia aqui é meio ruinzinho. Dessa outra aqui não é bom. Esse aqui eu tenho a verdadeira conversa com Deus de peito aberto, né? É isso mesmo. E é o que você está falando aí, cara. Entendeu? E essa cobrança da gente, como homem, como
como provedor, como chefe de casa, com tanta responsabilidade. Não que a mulher não tenha, mas a gente na nossa cadeira é duro. Não é fácil não, cara. É duro, né? A gente se vê falhando mesmo, mas é muito bacana você poder abrir o peito, né, e se mostrar, né, para Deus. E Deus mostra, sonda o seu coração, do coração da gente, né? Então, sondar o coração, né, você pode fazer uma performance ali, acolá, mas com Deus não tem jeito. É isso aí, com Deus não tem jeito. Né? Então, acho maravilhoso, cara, isso. Talvez se cobrar um pouco menos, né? A gente tenta ser o melhor para ele todos os dias. Então. Só isso é um propósito, tá aí um propósito. Eu acordo de manhã também assim, eu orei na minha casa hoje e falo assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. A gente tem uma agenda hoje, Senhor, mas eu quero fazer a tua vontade. Aí ele mudou tudo. Mudou. Mudou. Quem mandou falar? Mudou. Foi tão interessante. Hoje eu falei com a gosta de agenda. Hoje de manhã eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu tô há, 30 anos no mercado financeiro, né? Aí eu falei assim, puxa vida. Se eu tive assim uns 30, um terço de refrigério foi muito, cara, entendeu? Foi muita pancadaria o tempo todo. Imagino, pedreira, né, irmão? Coloca, aí de repente, bum! Aí vem um cenário, aí você fala, meu Deus, aí você passa 7 anos de vacas magras. Que escolheu também uma profissão tranquila, né? Aí você se sobressai, Deus te coloca acima, né? Aí de repente você faz besteira, aí você erra, aí você faz algumas escolhas, aí você tem com as consequências. É o tempo todo tendo que fazer, né? É uma luta grande. E isso não é exclusividade minha, isso é o mundo. Né? Você chama a vida, né? Só que eu entendi que se eu não tivesse Jesus, meu amigo, eu estaria morto hoje. Certeza. São 2. Tá morto hoje. Morto. 5, 6, 7. Ou me enfiado. Provavelmente, porque a minha família... eu quebrei essa maldição em nome de Jesus. É uma família totalmente viciada no álcool. Né? Eu fui um beberrão. Né? Meu pai está sofrendo as consequências hoje. Perdi 3, 4 tios por cirrose hepática. Violência mesmo. Coisa bem séria mesmo. E eu tenho certeza que se eu não tivesse Jesus hoje, as guerras que eu passei com Jesus, que a gente vai passar várias, né? Até o final. As guerras, eu teria me afogado no álcool, e aí não sei se poderia vir uma droga mais pesada na sequência, provavelmente poderia acontecer, né? Ou a droga dos ansiolíticos violentos, assim, né? Tarjas pretas brabos, assim. Junto com álcool, demolição, né? Total. Eu não estaria vivo hoje. Eu tenho certeza que eu não estaria vivo. Então, eu tenho que agradecer a Deus, porque... Livramento de Deus, assim. Hoje óbvio, cara, vou falar pra você que eu vou mentir pra você. Eu não sou um cara de mentir. Eu tenho fé, mas, cara, tem hora na vida que você fala, cara, que tá acontecendo? Né? Tipo, por que tá desse jeito, né? O questionamento vem, né? Cadê Deuteronômio 28, cara? A parte da bênção. A parte da bênção, né? Não da maldição, da bênção. Cadê ela? Cadê ela com o meu CPF, com o meu RG? Cadê aquele troço lá que fala da Bíblia que o senhor vai honrar os filhos, aqueles que conhecem ele, né? Tá a caminho. Eu sei, mas eu tô dizendo só que a gente... É porque quando eu olho para uns caras, talvez eu também esteja meio que idolatrando um pouco, né? Os grandes homens de Deus. E talvez eles nem sejam assim, né? Eu acho que eles não são. Tão firmes, assim, eu tenho fé, vamos que vamos. Ninguém vamos mover montanha. E aí o cara não tem um dia de, tipo assim, vamos falar uma palavra do mundão, bad vibe, assim, né? O cara não tem um dia de... Como assim, né? Né? Se os de Deus tiveram, né? Tipo assim, mas se os da Bíblia tiveram, né? Tipo assim, os caras não chegam... Cadê o buraco pra me enfiar? Exato, eu sou um cara que de tempos em tempos eu quero me enfiar num buraco. E eu falo isso pra Tati, falo isso pros meus amigos. Em casa não é diferente, não. Aí eu fico falando, puxa vida. Mas assim, se tem uma coisa que... vulnerabilidade. Mas se tem uma coisa que eu aprendi em Deus, é continuar caminhando. Eu tenho minha... Olha, eu vou dizer um negócio pra você, você não vai acreditar.
talvez, vou ser muito sincero, talvez hoje tenha sido um dos piores dias, assim, do mercado financeiro da minha vida, assim, né? Muito ruim. Imagino. Mas eu tenho certeza que eu vou chegar em casa, eu vou ler minha Bíblia, que eu sempre leio antes, leio uns 2 capítulos, 3. Acho que eu também estou um pouco atribulado, porque eu estou lendo Apocalipse de novo. Então, acho que... acho que o bicho está pegando forte, né? Aí, eu vou ler e vou apagar em menos de 10 segundos. Fantástico. Vai deitar e dormir. Assim, o sono dos justos. Eu estou dizendo assim... O sono dos homens, né? Porque as mulheres demoram um pouco mais. Mas assim, eu não estou te falando se vai acontecer. Em 10 segundos eu vou apagar. Fantástico. E vou acordar no dia seguinte. Fantástico. E aí eu vou levantar e vou falar assim, vamos pra guerra. Guerra. É isso aí. Eu tenho uma coisa, acho que eu aprendi com meu pai dentro de casa, e não foi na igreja, não. Batalhar, assim, eu sempre vi meu pai batalhando muito, cara. Eu aprendi isso com ele, assim, de admiração, assim, né? Que bacana. Aprendi honestidade, não foi precisando ler a Bíblia, não. Aprendi honestidade com meu pai dentro de casa. Fantástico. Tá? Tanto é que eu me assustei muito com muito crente vagabundo safado, né? Falei, pô, cara, em vez de ser safado lá no mundo, o cara vai querer ser safado dentro da igreja. Opa. Não, você entendeu o que eu tô dizendo? Sim. Você pode até ser safado, mas, tipo, Tem. eu gosto de ser safado. Rouba os ímpios, cara. Não vai roubar os irmãos. Tipo assim, eu gosto de ser safado. Aí o cara quer pegar as irmãzinhas. Vai pegar as meninas do mundo, cara. Né? Vai fazer a patifaria lá fora. Onde existe a Babilônia. Vai fazer aqui dentro, cara. Né? Aqui dentro você vai fazer isso? Não é possível. Mas tem, tipo né? assim, Tem. cara, não é possível. Você é muito vagabundo. Mas pensa, a carta de Gálatas foi escrita para os cristãos. Exato. Eu não tô falando que eu não erro. Coríntios, quer falar? E Coríntios. Então, acho assim, o que eu tenho com Deus é um relacionamento que às vezes eu me cobro. Eu acho que o que eu me cobro, Reinaldo, acho que é muito mais no quesito de... eu fico tentando mensurar a minha fé. Você entendeu? Entendi. Aí eu falo assim, puxa, se eu tô desse jeito, minha fé não tá tão grande, aí eu tô desagradando a Deus. É isso, é nesse âmbito. Calibrar, né? É calibrar, né? Então eu fico me cobrando nisso. Falo assim, será que minha fé tá fraca? Puxa, aí eu não tô agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu fico pegando essas coisas, entendeu? Eu fico me cobrando nesse sentido. Entendi. É muito mais nesse sentido. Você tem isso, amor? Olha, você tem mais isso do que eu. Eu tenho muita tranquilidade. Às vezes eu me cobro, o que eu me cobro é assim, eu falo, puxa, preciso ter mais tempo com Deus. Tô tendo pouco tempo, né? Um devocional, a intimidade, né? Eu me cobro nesse sentido. Mas assim, a minha fé, eu de um tempo para cá, eu tenho tido tanta tranquilidade no sentido de... Porque a gente não mede isso, né, no fundo, né? Sim. É difícil medir. Não por isso que dá. eu tô te falando. Essa régua não existe. Aí você entra numa discussão meio maluca. Você fica, às vezes, tentando mensurar um negócio matemático, sabe? Mas é que também é de acordo com as circunstâncias ao nosso redor, né? Sim, lógico. Que de repente tudo muda. Aí você fala, pô, vira. eu tava voando. Né? Mas eu acho assim, quando você terminou de entender uma fase, Deus muda totalmente a regra. Você fala, nossa, agora eu perdi, agora eu não sei. Agora como que faz mesmo? Zona de conforto não existe, né? Não Deus, tem, né? Não existe isso. E o caminho é estreito mesmo. Como eu gosto de uma zona de conforto. Você matou, cara. Eu não sei o que é isso há muito tempo. Lá no céu, eu falo pra ele, na glória. Eu não sei o que é a zona de conforto há muito tempo. Seja no meu lado profissional e seja no meu lado ministerial, cara. Entendi. Você entendeu? Tô dizendo? Assim, Vocês são pastores. Acaba um, entra outro. cara, Acaba vamos um, lá. entra outro. Eu vou narrar aqui. Acaba um, entra outro. Começo de 2018 um business. Né? Eu vou ser sócio de uma gestora 2018. Greve dos caminhoneiros, foi horroroso o início. Fiquei 3 anos sem ganhar dinheiro. Covid do meio. Veio o Covid. Eu falo, meu Deus, agora vou quebrar. Acabou tudo. Né? Aí você começa a pensar, agora quebrei, agora Deus vai me fazer lamber o chão. Jó. Aí, de repente, Deus dá um escape. Mas são 4 anos ali, cara, vivendo do maná ali, gritaria. Eu e ela, meu Deus, e agora? O dia seguinte. Aí Deus dá um escape. E aí ele me prospera. Bum! 2, 3 anos de prosperidade. Aí eu falo, agora vai. Aí me coloca, né? Talvez eu me saí, montei um business, né? De novo. Né? Agora, guerra, não sei o quê.
Ele gosta, Prova. viu? Eu casei com ele tava em um. Prova. Aí, quando começa a entrar um pouco na zona de conforto, Ele foi pro outro que começar do zero. Aí, quando ele voou no outro, agora ele tá em outro começando do zero. Então, ele tem no DNA, ele tem uma adrenalina em recomeçar. Ele tem essa visão. De construir. Essa Construir, visão, construção. assim. Só que é difícil. Porque... Difícil. Mas posso te ajudar no que eu escutei aqui? Você tá sempre, Deus querendo te mostrar que você depende dele. É isso, cara. No final do dia é isso. Só que Olha, isso aí você fez, mas... Só que aí me deixa numa... Aí que entra no meu questionamento. Aí você matou. Eu também acho que é isso. Não é que eu vou, assim, porque eu quero sofrer. Não. Primeiro porque eu não faço as coisas na loucura, porque eu tenho a minha esposa e meu filho para construir e minha família para ajudar. Né? Então, assim, eu penso nos outros, não só em mim. Mas eu não faço nada na loucura. Eu faço quando... Você é intenso, né? Eu sou intenso, vou para cima. E eu confio no meu trabalho, eu confio em mim. Né? E eu confio em Deus, mas eu confio... Talvez Deus esteja falando assim, ele gosta dessa... Né? Mas ele fala assim, você vai depender sempre de mim. E isso é um negócio que eu fico me questionando. Né? Poxa, será que não vai ter uma hora que eu já demonstrei para ele que eu tô com ele, que eu não vou largar, porque olha, quando eu fui para Jesus, eu tinha muito dinheiro. Eu estava sendo muito abençoado. Então, tanto é que o dia que eu fui dar meu testemunho na igreja, eu fiquei com muita vergonha de dar o testemunho na igreja. Por quê? Porque eu falei, o que eu vou testemunhar, gente? Quando eu vi os caras dando testemunho aí, olha, o cara venceu o câncer, o cara quebrou, o cara viu na família da favela, o cara tava na FEBEM. Tomou um tiro. Tomou um tiro, 5 tiros. Tomou 5 tiros. Só tem disso pra... Cara, aí eu falei, cara, o que eu vou falar lá na frente, cara? Que eu viajava 3 vezes pra Europa por ano, que eu trabalhava no mercado financeiro, que eu tinha, sei lá, 100 bilhões. E o que eu vou falar? Aí eu liguei pro Boni, naquela época eu falava muito com o pastor Boni, que estava me ensinando. Eu falei, Boni, eu não vou dar testemunho não, cara. Eu vou passar vergonha lá na frente da igreja lá, cara. Vou falar o que lá, cara? Que eu vou pra Europa, que eu não sei o que eu viajo de executiva, caramba, que eu tenho dinheiro na mão, que eu tô bem, caramba. O que eu vou falar lá, velho? Aí ele falou, aí que você se engana. Aí eu falei assim, então me fala onde eu tô enganado. Ele falou assim, deixa eu te falar um negócio. Você foi abençoado, você tem muita coisa que muita gente hoje desejaria ter, né? Muita. Vai olhar para você e falar assim, cara, você é a minha meta, né? Só que você está realmente colocando isso de lado e dizendo para o mundo, isso aqui não é importante, isso aqui é importante para mim, é Jesus que é importante. Então você está largando é modo de falar, mas você está colocando em um plano muito inferior, está colocando de lado, no lugar dele. Para fazer com que esse aqui cresça na tua vida. Aí eu falei, tá, mas não me convenceu ainda. Ele falou assim, então agora eu vou te convencer. Você sabe a quantidade de gente que vem para a igreja porque está passando um veneno violento na vida? Né? Não tem pão para colocar na mesa das crianças? Muito. E que o cara se dobre, que Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é bom o tempo todo. Vai lá e atende. Ele atende as orações. Ele não quer ver filho dele no sofrimento. Nunca. Deus é bom. Né? E aí Deus, de alguma maneira ou de outra, começa a prosperar esse camarada. Né? Aí o cara sai das dívidas, paga as dívidas, começa a prosperar, Deus dá um negócio para ele, o negócio prospera, ele sai do fundo do poço. E quando ele está na zona de conforto gostoso, onde ele sempre desejou estar, o que ele faz? Ele se afasta da igreja. Ele se afasta de Deus. Ele não volta. Aí eu olhei pro Boni e falei, agora me convenceu. Agora você me convenceu. Aí eu falei pra ele, acontece isso mesmo? Ele falou assim, o quê? Mas é o que mais acontece. Eu falei, não, você tá brincando. Eu falei, não, Felipe, tô te falando a verdade. O camarada vem aqui quebrado, velho. Já conheci vários. Vem aqui quebrado, Deus abençoa, e o cara vira as costas grandão pra Jesus. Vai embora. Vai embora.
começa a ter vida, aí começa a fazer loucura, começa a se mostrar na internet. Começa a não ter tempo. Começa a não ter tempo mais para as coisas de Deus. Eu falei, tá bom, agora eu entendi. Agora você me convenceu, agora eu vou dar o testemunho. Eu vou apavorar, vou falar que eu ia fazer as loucuras todas, não sei o quê, eu vou apavorar. Fantástico. Aí foi legal, porque eu entendi o que Deus queria fazer. Então, fantástico. E Ele está fazendo. Mas Deus está fazendo isso porque Ele está fazendo. de tempos em tempos ele faz assim, ó, te levei para Jesus, eu te levei para perto de mim, ótimo. Mas agora eu preciso fazer com que você confie em mim totalmente, né? Até a última gota do seu dinheiro que for embora, eu vou te dar um maná. E foi o que ele fez da minha vida agora. Amém. Com Cristo, né? Amém. Amém. Aí a minha cobrança é, puxa, tô passando de novo por isso, né? Mais ou menos, né? Puxa, aí eu me pego, puxa, que dureza, sabe? Como se ele nunca tivesse feito, né? Então a minha cobrança é mais ou menos nesse sentido. Eu falei assim, pô, ele já fez uma vez, 2, 3, 4, por que ele não faria de novo? Né? Faz. Entendeu? Faz. Ele vai fazer. Só que a gente é humano, cara. Aí você pergunta, tô preparado? Eu falo pra você, não. Questiona, né? Questiona, eu falei, não tô preparado. Por quê? Porque eu tô questionando, porque eu fico ali de novo. Sou humano, né? Aí eu sou honesto, de verdade. Assim. A gente tá na igreja, a gente talvez esteja hoje como presbíteros. A gente foi levantado muito rápido. Né? Ela não, ela já tá pronta, mas eu fui levantado muito rápido. E eu sou da seguinte... com Deus, eu acho que não tem cargo para começar a história. Não tem cargo, né? E eu me apaixonei pela igreja. Me apaixonei. Tem um lugar que eu amo estar na igreja. Eu faço tudo para estar na igreja. A minha prioridade é a igreja e a minha família é minha igreja. Então, assim, eu amo. Então, eu me dou pela igreja. Me dou muito. Não suporto ver gente falando mal de igreja. Não consigo. De nenhuma igreja, assim, né? Visão de reino, né? Eu não consigo ver ninguém falando mal de igreja. Não consigo ver ninguém falando mal de pastor. Por mais safado que o cara seja. Né? Porque, quer não... e eu fico chateado quando o pastor faz uma safadeza muito grande. Aí isso aí suja a imagem da igreja. Então eu fico mal com a sujeira que fazem com a igreja. Então a igreja hoje para mim é minha vida. Né? Então eu me dedico muito para a igreja. Então quando eu vejo que a gente era supervisor de células na região, quando eu vejo que eu não estou fazendo um trabalho bom, que eu não estou me dedicando, eu entrego. Entendi. Eu falo, cara, pastor, tá aqui, ó. Tem gente que vai fazer melhor que eu. Não tá dando. Eu estou fazendo outras coisas, eu estou fazendo muito mais coisa desse lado aqui, desse outro lado. Eu não quero estar nisso aqui só porque eu tenho um cargo. Né? Eu quero que o reino avance. Se é com aquele cara ali, vai ser com ele. Entrega para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, sério? Eu falei assim, claro, pô. Ele falou, acho que nunca ninguém fez isso comigo. Eu falei, cara, mas você quer que eu fale o quê? Quer que eu fique sentado em cima do cargo? Enquanto Deus vai me cobrar isso lá em cima? Tô fora. A cobrança do que o Deus vai abrir lá o livro lá e vai falar assim, cara, você estava à frente de um negócio, você fazia... O que é que você fez, meu irmão? Né? Eu falei assim, pelo amor de Deus, aí Deus ele vai se alegar mais de eu ter entregado, não estou tirando a mão do arado, porque eu estou fazendo outras coisas. Né? Mas a gente tem que entender, né? A beleza... Os tempos. Né? Discernir os tempos e priorizar as coisas de Deus. Né? Então é isso. Olha, foi uma tarde tão especial que a gente vai poder assistir e aprender com o que vocês falaram muitas vezes. Né amor? Muito bacana. E a certeza, Felipe e Tati, é que a gente está na agenda de Deus. Isso mesmo. A gente está na agenda de Deus. A gente pode não estar entendendo, como você não entendeu quando você foi lá para aquela loja, quando você machucou o seu ombro. A gente não sabe discernir tempos e estações. A gente está na segunda-feira da Páscoa, né? A gente está saindo do cativeiro e a gente não vai negociar. Não. Uma unha sequer cogito, irmão. Não vai. Eu posso... como chama? O choro dura uma noite? Não tem problema. Mas amanhã... Eu tô de pé de novo. Aí eu vou te falar, eu vou te dizer, eu não vai querer... Eu sei que Satanás fica tentando a gente o tempo todo, né? Nós já chegamos num nível de... eu entendo isso, né?
liderança que ele vai querer pegar a gente ali, né? Atordoar a gente. Mas ele tá lascado porque ele pegou um turco maluco, com cabeça de exército. Com um amor grande, né? Com amor pela igreja, com uma mulher do meu lado que, cara, vou te falar, se não fosse ela, eu tava lascado também. Com a sabedoria dela, né? Com a oração dela. Ele uma mulher se lascou. Uma coluna sustentada na rocha faz o isso mesmo. Não, caminhar. esquece isso. De novo assim. Vou dizer um negócio. Estaria morto, é óbvio, porque Jesus me salvou, mas poderia ter casado errado também, né, bicho? Poderia ter, né? Por mais que... Né, poderia ter errado nesse lado. Feito a escolha errada, né? Que eu mais temia. Aliás, era o que eu mais temia na minha vida. Eu vou te falar uma coisa também. Eu tinha muito medo de casar. Eu falei pra ela, depois que eu também vivi junto com uma pessoa há 5 anos, ela também teve uma pessoa durante 9. Aí quando a gente se reencontrou, porque a história é grande aqui também, a primeira coisa que eu falei pra ela, eu falei, ó, tá tudo beleza, tá tudo em ordem, mas, ó, casar não. Casar não. Ó, a gente tá bem aqui. Namorinho tá rolando, tá tudo bem. Show. Mas, ó, casamento não vai rolar. Nem casamento, nem filho, viu? Falei, e ela, uma mulher sábia, falava assim, tá bom. Quantos filhos? 3, né? 3. Olha que delícia. Ela falou, tá bom. Quando eu fui casar com ela, sabe o que eu falei pra ela? Olha a minha cabeça mundana ainda. Eu era tão traumatizado com essa história que eu falava pra ela, seguinte, vamos fazer assim, vamos casar, separação total de bens, tá? Opa! Porque se der errado, você vai pra um canto, eu vou pro outro, tá tudo certo. Já casando, se separando, entendeu? Já queria fazer o contrato. Exatamente, exato. Mas Deus... A cabeça do camarada, né? Mas Deus ama ele de um tanto, né, Tati? A cabeça do maluco. Né? Aí eu falei, então você vai ter que casar com outra. A cabeça comigo do cara, não. Eu era tão traumatizado com o casamento que na igreja não é assim. Como eu já fui pra cima dela, falando, vamos o seguinte, vamos lá, mas já tem um escape aqui, entendeu? O plano B, vamos armar o plano B. Inacreditável. É porque eu me casei com um recém-convertido. Eu acompanhei a conversão dele casada. Eu passei por todos os processos da cabeça dele, então assim, eu assisti a conversão dele casada com ele. E glória a Deus por isso, porque eu passei. Quarto de guerra também te afiou muito, né? Te afiou demais. Amém, glória a Deus. Se você tivesse aqui pra gente ir terminando aqui, porque não dá vontade, dá vontade de a gente continuar. Terminando, não começou agora? Tá. Se a gente tivesse... Olha, deu quase 1h30. Isso que ela falou 1h20, no máximo. Assim, Felipe, se eu tivesse que falar assim pra você, pro Felipe que vai acordar amanhã, com uma outra notícia. O que é que você gostaria de falar para esse Felipe, não de hoje, que contou todas essas histórias e que tenha sido um dia que Deus te trouxe aqui para relembrar tudo que ele fez? Olha que estratégia dele. Você podia ter tido um dia difícil profissionalmente, mas ele falou, não, vou te pôr de tarde, você vai contar tudo para você mesmo escutar. O que você gostaria que o Felipe de amanhã escutasse que você não falou ainda hoje? Que eu não falei. Assim, Felipe, olha, você passou por tudo isso. A minha pergunta é assim, deixa eu formular melhor. É uma pergunta filosófica. Filosófica. Aí assim, Felipe. No meu cérebro agora. Bugou. Os homens, amor, seja mais direto. Você está conversando amanhã, você está de fora conversando com você mesmo. O que você falaria para você amanhã? De manhã cedo. Mas assim, uma coisa que... Boa. Uma coisa boa? Que eu precisaria escutar? Entendi. Então, assim, uma coisa... obrigada, tecla SAP. Uma coisa que eu precisaria escutar, acho que é muito o que o Reinaldo falou. E assim, cara, se cobra menos aí, Deus te ama demais, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, fica calmo. Calma. Você vai passar por esse negócio aí, aguenta firme e segue o lance. Segue o lance aí, cara, fica calmo. Porque, né, aí eu tava até falando assim, né, foi uma sequência de maluquice, né? Entra num negócio, sai do outro, entra num negócio, aí de repente... morre o rino. Pra você, peraí, uma perda, né? Tem o bicho aqui, pegando aqui no trabalho. Aí melhora um pouco o trabalho. Aí o bicho pega no trabalho. Aí morre meu pai espiritual. Aí a igreja é atacada. Aí nós somos atacados. Porque a gente se colocou na frente do bombardeio. Aí nós se colocamos lá. Cara, eu recebi ligações me ameaçando de morte. Olha. Foi feia coisa. Eu recebi vários directs de pessoas me atacando violentamente, falando, você é um vagabundo, defender a igreja, não sei o quê, você é um safado.
nós estamos na tua cola. E, assim, a gente foi... Eu apareci em sites de fofoca gospel, entendeu? Minha imagem da minha esposa. Ou seja, não foi só a igreja, a gente foi alvejado. Guerra. Então, é uma baita guerra que nós passamos, né? Então, assim, talvez a gente, né, tem que estar preparado. E você está lendo Apocalipse, né? Tô. E aí você vai acordar amanhã, Tranquilo. tomara que você esteja no capítulo Aqui, 20. Não, e que eu tô diz aqui, assim... ó. Tá no 20 já? Ó, aqui, ó. Qual é o seu? Eu tô no 14º, calma. Opa. Calma, eu vou pro Calma. 20 com você, hein? Peraí. Tô no 14º. Eu tô indo pro 15º, porque eu li os 3 anjos, a colheita da terra, e tô indo pro 15º, que é os 7 anjos e as 7 pragas. Eita, ele tá no Eita. 7 anos. E hoje é o 7º episódio aqui. Peraí, eu vou te falar. 7, amor. Peraí, que Eu não. vou ler hoje o 15º e amanhã eu vou... Não, hoje eu vou ler o quanto que eu achar que tem que ler. Eu vou lendo. Entendi. Não é que eu leio um só. Não, vou lendo. Então eu vou ler pra você aqui uma coisa pra terminar. Apocalipse 20. 20? Versículo 11. Eu vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé, diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados, segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte o mundo dos mortos. Também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. E esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Acabou, porque seu nome está escrito no livro. As crônicas, quando alguém pegar lá e te falar assim, vamos aqui falar o que aconteceu, vai ter o dia de hoje. E quando eu olho pra trás... Vai ter o dia de hoje. Eu estou tão feliz Vai, que eu amor? batizei minha família toda. Fantástico. Que Foi legal. uma sequência de bênçãos que Deus vem fazendo na minha vida, eu não posso reclamar, não. Amém. E tem muito mais, né, Tati? Amém, Tem. querida. E você, Obrigada, Tati, o que viu? você diria pra você amanhã que você acordou, olha, a crônica do dia de hoje? As misericórdias do Senhor se Amém. renovam Todas as os dias, manhãs. todas as manhãs Amém. sobre as nossas vidas. É a causa de não sermos consumidos. Tati, de maneira muito especial, isso é muito importante pra mim, muito. O meu marido Pra mim sabe. também. Quando eu fui, você me convidou para ir lá na Recabitas e me ensinou o que era Recabitas. Foi uma correção de Deus tão linda. Ela chegou em casa diferente. Felipe, assim, eu quero terminar, mas calma, vou só contar essa última, para te honrar. Eu tinha feito um voto em 2012 de nunca mais beber. Eu nunca tive problema de alcoolismo na minha família, nem nada, mas eu tinha feito um voto. Aí, do nada, uma semana não, no dia anterior que eu fui no Recabitas, eu fui no japonês e eu falei assim, me dá uma cerveja? Não, a gente foi fazer uma comemoração. Ah, é verdade, O verdade. nosso filho Miguel... Mas de 2012 até agora você não tinha... Nada. Nada? Nada. Aí você foi no japonês e falou... Não, aí. Aí a gente foi Era uma no sexta-feira. japonês festejar. O Miguel tinha assinado, que tinha comprado o apartamento dele. Ah, que legal. Né, apartamento na planta, aquele negócio. Eu falei, vamos comemorar, Miguel adora japonês. Eu falei, vamos no Japa, vamos. Aí nesse dia, a gente pediu uma cerveja. Aí eu falou, falei assim... deixa eu tomar um copo aqui. Aí eu falei... Aí ela tomou. Aí eu falei, tudo bem. Socialmente, né? Socialmente. Não tem Só que aí eu fui lá, eu falei, por que eu nunca fui no Bola? Eu falei, que igreja seria perfeita para mim a minha vida inteira. Eu nunca fui. E fui no dia, fui depois, né? E fui no dia que estava vazio. E a Tati pregou sobre Recabitas. Foi no encontro de mulheres. A gente encontro de fez mulheres. uma reunião. E aí, assim, você pode falar rapidamente esse Recabitas? Porque é muito legal, porque assim, muitas pessoas como eu não tinham noção do que é. Não é poder ou não poder beber, é o seu posicionamento. Exato. Não é uma lei. Não é a regra. Não é. E ela me ensinou. E aí, quando terminou, eu falei assim... Acho que é Jeremias 35. Dá só uma lidinha. É curtinho. Peraí, vamos lá. Será que é? E aí, ela me explicou de uma maneira que são coisas irrevogáveis. Sim.
Pode passar o tempo e aí... são princípios. São princípios. E ele tinha para um povo específico. E era para mim, assim, não era pro outro. Não tô falando aqui, você não pode beber, você pode beber. Não... E aí a Tati me explicou. Só que eu nunca tinha visto a Tati. Foi a primeira vez que eu encontrei ela, pessoalmente. Foi no dia seguinte, né? No sábado, isso a gente foi sexta. Foi na sexta. E no dia seguinte, aí ela terminou de falar e eu falei assim... Então, a gente foi numa padaria e eu falei, Tati, me explica isso aqui de novo, direito? E aí nasceu o grupo Recabitas. E eu falei, nossa, então... Até hoje. Recabitas é isso? É verdade. Então, isso para assim... Ó, Jeremias 35. Vai, peraí. Vê se acha que... Deixa eu pegar aqui, porque eu tô sem óculos. Amiga, a sua eu não vou ver de jeito nenhum. Então, assim... Deus tem um propósito, um projeto. Acho. Lê aí, então. É Jeremias 35, não é isso? Se não for, a gente edita e procura de novo. Jeremias. Botar um vídeo aqui, não? 35. Não, era dos dois bonitinhos. Sim. Então tá bom. Os recabitas. Olha lá, isso. Lê aí, Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas e convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, o filho de Jeremias, filho de... seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. E os levei ao templo do Senhor, a sala dos filhos de Anã, filho de Anã, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes, debaixo da sala de Maasés, filho de Saul. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem a possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos, nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para a nossa moradia, nem possuímos vinhas. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo o que o nosso antepassado nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu essa terra e dissemos, venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vá dizer aos homens de Judá e aos... Fala com ênfase. Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho, porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveriam converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados, mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti. Mas tá bom, é só para eu falar, agora eu vou dar uma resumida. Deus falou para Jeremias, vai lá e chama um povo que chama Recabita. E coloca uma mesa com tudo de bom para eles, e taças de vinho, e serve esse povo. Deus estava testando, queria que Jeremias visse o posicionamento de um povo que obedece. Então, ele armou uma situação. Jeremias chamou, serviu. Não, a gente não bebe. A gente não bebe porque a gente serve, a gente respeita a ordem do nosso antepassado, nosso líder espiritual, nosso pastor, a visão da nossa igreja, o que quer que seja, é a visão da nossa igreja, né? E a gente não se dobra. Deus pediu para que a gente nunca bebesse vinho ou bebida e habitasse em tenda. Então, para onde ele levar, a gente vai. Deus mandou, a gente vai. E aí, depois, Deus usa os recabitas como exemplo. Eu peço para vocês, vocês não obedecem. Eu falo com vocês e vocês não me ouvem. Mas este povo que eu trouxe aqui, eles me obedecem, eles ouvem e eles respeitam a visão. Então, foi isso que eu passei naquele dia, que Deus usou um povo piquitico, que ninguém ouviu falar,
como um povo a ser exemplo para grandes líderes e para um povo que estava em desobediência. Então, às vezes, a gente pensa que... eu falo isso porque a gente vem da visão de uma igreja. A nossa igreja, lá atrás, as pessoas falavam assim, a igreja de maconheiro. Porque, na verdade, todo mundo que estava na igreja era ex-maconheiro. Mas Deus... por que chama bola de neve? Que a gente começou a virar um fenômeno de crescimento entre jovens. Porque a gente foi recabita. Então, assim, quando todos os jovens, inclusive os da igreja tradicionais, tinham as regras, flexibilidade, coisas que, bebe, mas não é alcoólatra, pode beber. A gente viveu um nível de santidade na área sexual, e santidade em não se corromper, e santidade na coisa de a gente não encostar, sendo todo mundo jovem, ex-artista, ex-não sei o quê, que Deus fez assim, ó. Recabita. Olha esse povinho aqui. E a gente era muito mal falado na época, porque era uma igreja porque todo mundo era tatuado, ou era artista, ou era surfista, ou era skatista, ou era... Enfim, então a gente era mal falado e as pessoas falavam assim, eu vou mandar meu filho para sua igreja porque lá é mais tranquilo, né? E era o contrário. E era o contrário. A gente vivia um nível de rigidez dos recabitas. Então, o que eu quis dizer com essa pregação é que quando a gente abre mão daquilo... Pode ser um vinho, algum ídolo, né? Tudo que você não consegue lá, que você não abre, você se recusa a abrir mão, né? É uma idolatria. Tudo. O vinho é só o que Deus pediu para esse povo. Os manjares de Daniel, né? Exatamente. É você dizer não, na verdade. A renúncia, né? E sabe, Tati, naquele dia foi tão fantástico, tão extraordinário o amor de Deus por mim, porque eu podia ter enganado, eu podia ter... Sabe quando você vai pegar o retorno lá na frente? Uhum. Mas foi no dia seguinte, que nem essa oração. Então, eu sou muito... Né? No dia seguinte, eu falei, Deus falou comigo. E Deus é Deus de aliança, né? Porque em algum momento você fez uma aliança com Ele a respeito disso. E Ele falou assim, Ele me relembrou. E a gente estava, Felipe, sentado na parte de baixo do altar, e a igreja toda vazia, e eu tinha a impressão que estava cheia de anjos. Sentados. Eram 20 mulheres só, né? Poucas mulheres. E eu falava assim, ele falou assim, eu te trouxe aqui para recondicionar o seu caminho. Recalculando rota. Então, demais, hein? Demais. A gente está começando. Eu sou muito honrada de ter você na minha vida. Você é uma referência para mim. Eu sempre falo pro Felipe, né, de você. Eu te cito. Verdade. Eu peço para as meninas, porque você é uma referência de mulher de Deus para mim. Porque o seu testemunho também me impactou. Amém. Você é uma referência para mim. Você sabe, né? Que eu falo, vem aqui, vem com seu chofar. Ela entra nem louca com chofar. Primeiro monte que eu fui na minha vida fui com ela. Tocadora de chofar lá em casa. Ela que eu amo. E a gente foi depois juntas para a estância. Tem que voltar de novo, né? Tem que voltar. E agora a gente vai estender essa mesa, né, Felipe? Porque agora a gente ficou uma família. Amém. Vai ser um prazer. Prazer, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Deus faz isso. Foi metade testemunho, metade terapia, né, amor? Foi? Glória a Deus. Não doeu. Não? Vocês gostaram? Adoramos. Foi bom pra você, amor? Foi ótimo. A gente vive numa eterna terapia com Deus, né? É isso mesmo. Não é? Com certeza. O dia que a gente achar que não precisa, estamos lascados, cara. Com Deus, cara. Foi uma alegria. E uns dos outros também. Mas é isso aqui. Isso é igreja, né? Sentar na mesa, assim... não deu vontade de terminar, porque você tem tantas coisas para contar. Tati, retome o seu podcast. Façam vocês dois juntos, porque as pessoas precisam de referência de casal. Família. Né? Quando a gente não planejou fazer um podcast de casal. Sozinha. O primeiro dia foi assim, ela me entrevistou, aí no segundo dia ela falou, não, tem uma pessoa, vem comigo. Eu falei, pois tudo bem, eu vou com você para sentar ali, né? Ela falou, não, senta aqui. Eu acho que ela tem que fazer isso mesmo. Eu acho que ela tá vocês juntos. Acho que dá liga. Uma sementinha. Pode ser. Então, mas pai... eu acho que ela tem esse dom mesmo de entrevistar, de falar, de contar história. Acho que ela tem que fazer isso mesmo. Concordo. É isso aí. Não, Tati, muito do que eu vi de você, do que eu vejo você ligando a sua câmera e falando no seu Instagram, me ensina. E muitas mulheres precisam aprender com coisas assim, sabe? Você fala de maneira muito clara, profunda e simples. A tecnologia está aqui, ó, tá toda pronta. Deixa eu terminar orando aqui, amor. Amém. Pai, nós queremos te agradecer que só o Senhor poderia ter feito isso que o Senhor fez. Em esferas tão mais profundas, nós ainda não temos a dimensão de saber quantas camadas o Senhor curou de cada um que está aqui no estúdio hoje.
Então, Deus, muito, muito obrigada por todo o teu amor, por toda a tua fidelidade, pela tua lealdade, Senhor. Obrigada porque o Senhor aqui restaura em nós a alegria de 2 homens que tinham um engano de não quererem casar. E hoje são casados. Amém. E estão aqui para agradecer. Fisgamos, né? Fisgamos, amigas! Glória a Deus! Bem casado, vai dar tempo, não vai dar tempo? Vai dar tempo. E vai ter bolo e vai ter festa. Eu recomendo, o casamento eu recomendo. É isso mesmo. Exatamente isso. Um beijo, obrigada, meus queridos. Show.